Por favor, ajude nós mulheres a finalmente entendermos os homens com um jogo que eu chamo de o que um homem está realmente pensando. O que um homem está realmente pensando quando se trata de se apaixonar. Eu realmente acho que existem certas áreas em que os homens são excepcionalmente inteligentes e há áreas da vida em que, tipo, nós somos bem burros e um desses lugares onde somos burros. O que um homem pensa sobre ciúmes e competição? Tentar e ser vulnerável. Pesquisadores de pornografia não gostam que eu diga isso, mas ouço de milhares de caras que O que um homem realmente pensa sobre casamento? eu estaria disposto a apostar tudo o que tenho, na verdade, minha vida inteira nessa ideia de que Dr. Andrew Huberman, como neurocientista, professor em Stanford e um ícone para dezenas de milhões de homens online, por favor, ajude nós, mulheres, a finalmente entender os homens. O que acontece no cérebro dele que o faz agir e falar assim? É o que exploro no jogo. O que um homem realmente está pensando? então eu quero saber. O que um homem realmente está pensando quando se trata de se apaixonar? Ok, bem, primeiro um aviso, certo? Eu certamente não estou dizendo que represento todos os homens. Só Deus sabe que isso não é verdade. Não estou aqui por isso. Ouço muitos homens de várias idades. Faço 50 anos no próximo mês, só para contextualizar. E eu digo isso porque, claro, existem certas coisas universais entre os homens, mas acho que as coisas são bem diferentes hoje em dia do que eram quando eu estava crescendo. E provavelmente vão continuar mudando. Então só quero dizer que reconheço que, sabe, tudo o que eu disser reflete minha experiência e minhas observações. Não falo por ser politicamente correto, mas como cientista, seria negligente não dizer isso. Represento um conjunto restrito dentro dos infinitos conjuntos de dados masculinos, como dizem. Então, quando os homens se apaixonam, pelo menos pela minha experiência, eu acho que eles experimentam o que todo mundo experimenta, que é uma mudança completa e total em seu panorama perceptivo, que é um jeito nerd de dizer que as coisas soam diferentes. Elas parecem diferentes, ficamos muito mais atentos a sinais sutis ou evidentes. Tudo isso nos homens, que é a única experiência que eu conheço, mas sabemos por pesquisas que também é verdade nas mulheres, reflete mudanças enormes no que chamamos de neuromoduladores. Sim, a dopamina aumenta. Dopamina não a molécula do prazer, mas sim a molécula da motivação, certo? Quero dizer, acho que qualquer pessoa que teve o grande presente de se apaixonar já experimentou aquele incrível aumento de energia e excitação, o que os neurocientistas chamam de ativação, que acontece quando estamos nos apaixonando. Com esse aumento de ativação, percebemos muito mais coisas. E certas coisas se tornam muito evidentes para nós. A gente ficava, tipo, sabe, adoro o jeito que ela reage a isso, adoro o jeito que ela ri, adoro, sabe, essas pequenas coisas. Acho que isso é típico dos primeiros estágios de se apaixonar. A chamada bolha do amor, como ouvi recentemente, é bem real. Não vejo grandes diferenças entre homens e mulheres quanto à forma como se apaixonam. Claro, vão existir certas coisas relacionadas a quão reservado ou aberto alguém é. Já passei por fases da minha vida em que fui muito reservado para não me apaixonar e outras em que estive mais aberto a isso, certo? Existe o fenômeno das férias. Sempre que as pessoas estão de férias, Longe das suas obrigações do dia a dia, quando você não está focado em tarefas ou cumprindo uma lista de afazeres, você fica mais relaxado. Quando você está mais relaxado, você fica mais aberto às coisas. Quando está mais aberto às coisas, você tende a perceber mais coisas e assim por diante. Então eu acho que é exatamente igual para todo mundo. Digo isso só tendo vivido como homem, mas quando ouço de um amigo, quando penso na minha experiência ao me apaixonar por alguém, sinto essa empolgação. A curiosidade é um dos temas mais comuns, como um desejo real de entender, tipo, quem é essa pessoa, como essa pessoa é. Interesse pelo passado dela por razões que considero boas. Você quer entender o contexto de alguém. Tipo, quero ser justo com a minha metade da espécie humana. Eu realmente acho que existem certas áreas em que os homens são excepcionalmente inteligentes. E existem áreas da vida em que, tipo, nós somos bem burros. E um dos lugares em que somos burros é, eu acho, esse gene que confere o sexo masculino, o que chamamos de gene SRY, literalmente um gene no cromossomo X que determina o sexo masculino em vez do feminino. Ele codifica um monte de genes que fazem coisas incríveis, mas
Pelo menos entre essas coisas está o desejo de simplesmente pegar objetos e ver o que acontece se você bater dois deles um no outro. Este é especificamente o cromossomo masculino. Sim, eu realmente acho. Sabe, há algo interessante sobre os humanos em geral, mas aqui falamos dos homens. Então, ao longo da nossa evolução, tivemos esse tipo de desejo de criar ação à distância, certo? Tipo, aqui está uma pedra. Prestar atenção nos contornos de uma pedra é algo que um cientista faz. Outra coisa que o cientista faz no dia a dia: pega uma pedra, vê se é dura, bate na cabeça, joga na parede e observa se quebra. Quero dizer, tendo crescido em um grande grupo de garotos, é isso que acontece. Você vê coisas ao seu redor e experimenta com elas. Por que você acha que isso é só dos garotos? Bem, eu acho que as mulheres também fazem isso, mas pela minha experiência, é algo onipresente entre os homens. Acho que agora falamos de estereótipos em geral. Claro, sim, vamos deixar isso claro. Ok. Tipo, sempre vão haver exceções, sabe? Mas acho que, tendo sido um rapaz um dia, uma das coisas que você rapidamente começa a fazer é: você geralmente se interessa menos por, tipo, interações psicológicas entre as coisas, em vez de, tipo, se unir como um grupo e dizer, tipo, o que aconteceria se? Tipo, o que aconteceria se? Então, há muita experimentação do tipo, e se? Às vezes isso faz com que os homens morram. Às vezes isso faz com que os homens fiquem populares entre seus colegas. Então aqui estamos nos desviando do amor, mas eu acho que o que aconteceria se... O conceito do e se e as ações são, pelo menos na minha experiência, tão centrais para a experiência masculina. Isso é parte do motivo de eu ter me tornado cientista. Treinei e não falo isso para ser politicamente correto. Fui orientado por uma mulher no doutorado que gostava do e se. Vamos só tentar as coisas de forma inteligente. Então, certamente não é algo exclusivo dos homens, mas acho que os cientistas gostam de brincar de e se de uma forma muito controlada, onde você faz suposições sobre o que pode acontecer e depois vê se essas suposições estão corretas ou incorretas. Refleti sobre isso enquanto você falava e me perguntei, por que as mulheres não fariam isso? Você acha que é porque as consequências são maiores para a mulher? Por exemplo, se eu dormisse com um cara aleatório, poderia engravidar e minha vida mudaria totalmente. Parece que, e por favor me corrija se eu estiver errada, nós mulheres gostamos de estabilidade porque gostamos de pensar no cuidado, na família, na criação dos filhos. Obviamente, de novo, eu também estou sendo um pouco estereotipada. Então parece que, como homem, você não tem isso. Você acha que é por isso que as mulheres não são tão inclinadas a fazer isso? E aí eu fico tentando pensar em como agora a gente coloca isso no contexto de um relacionamento. Por que as mulheres buscam mais conforto e compromisso que os homens? Sei que posso estar errada e não tenho dados sobre isso. Bom, de novo, não por nenhum motivo politicamente correto, mas se não fossem as mulheres, quero dizer, a maioria dos homens provavelmente acabaria morto porque eles continuariam nesse e se até se destruírem completamente. Certo. Acredito que os homens também possuem um mecanismo de autopreservação. Acho que muito desse e se é um teste pessoal. Não sei se isso é sociológico ou biológico. Provavelmente é uma mistura de natureza e criação, como quase tudo. Certo? Devemos admitir isso, mas acredito que, como homem jovem, há muito autoteste. Você compete com outros pensando: sou o mais lento, o mais rápido, ou estou no meio? Eu tenho uma irmã, então, sabe, no quarto ao lado do meu, enquanto eu crescia, elas brincavam, e minha irmã se envolvia com teatro, tinham papéis e todas essas coisas. Ela praticou alguns esportes, mas era mais voltada para as artes. Sabe, eu era mais voltado para os esportes. E então existe essa coisa muito real de hierarquia entre os homens. Quem vai ser o líder? Quem vai ser o seguidor? Mas é aqui que eu acho que as pessoas perdem o ponto principal. É muito dinâmico. Em uma situação, esse cara é o líder, o chamado alfa. E em outra situação, é outro. E assim, em diferentes contextos, nós percebemos, todo jovem percebe isso. Tudo bem, pessoal, já voltamos com Andrew Huberman. Mas por um segundo, se você quer construir sua confiança, se você quer fortalecer sua autoestima, estabeleça limites e defenda-se de uma vez por todas, então aperte o botão de inscrever-se ali embaixo para ser notificada toda vez que um novo episódio sair. Meninas não estão sozinhas, vamos construir nossa confiança juntas. Inscrevam-se agora, voltando ao episódio. E assim, em diferentes contextos, percebemos, todo jovem percebe que é melhor em certas coisas e não em outras. Hoje em dia, infelizmente, o que eu vejo é que há uma pressão muito precoce para descobrir em que alguém vai ser absolutamente excepcional ou em que nós, como indivíduos, vamos ser excepcionais.
E por isso acho que tentamos menos coisas nas quais não somos excelentes. Ok, tipo, eu sou um fracasso na música. Eu amo música, mas não consigo tocar nenhum instrumento musical. Então eu era, sabe, razoavelmente bom em certas coisas e menos bom em outras, e eu não diria que era excelente em nenhuma delas, mas havia coisas em que eu sentia que talvez eu pudesse me tornar realmente muito bom em algo. Acho que quando eu estava crescendo havia uma tendência maior de experimentar de tudo, e então também havia a experiência que eu acho muito importante para os homens, de não ser o melhor em algo, de na verdade ser bem ruim em certas coisas que seriam consideradas coisas bem masculinas. Porque eu acho que com isso vem uma certa tranquilidade consigo mesmo, de que você não precisa ser o melhor em tudo sempre. Tenho ouvido muito dos homens, especialmente entre 18 e 40 anos, pois realmente escuto bastante esse público. Principalmente nessa faixa etária, e também acima disso, é que existe uma pressão imensa para descobrir no que eles são excelentes e realmente fazer disso toda a identidade deles. E isso simplesmente não era assim quando eu era mais novo. Mas o motivo pelo qual eu digo isso, eu acho que as mulheres, sabe, graças a Deus pelas mulheres, porque eu acho que muitos caras acabariam mortos, é que, em primeiro lugar, o cérebro delas realmente se desenvolve mais rápido. Nós sabemos disso. Em um grupo de meninos e meninas, os meninos ficam muito mais inquietos do que as meninas. Isso ocorre porque a parte frontal do cérebro deles, que controla a resposta shh no circuito, é quem inibe os impulsos, mas não se desenvolveu tão bem. E uma coisa que eu acabei de aprender recentemente é que a mielinização, o revestimento dos neurônios, com esse tecido gorduroso que chamamos de mielina, que é uma gordura saudável, que permite que os neurônios se comuniquem muito rapidamente, só é concluída por volta dos 50 anos de idade. Meu Deus. 50. O quê? 50. E mesmo assim, ocorre bem antes em mulheres do que em homens, em média. Esses números são sempre apenas médias. Então, mesmo homens adultos de 35, 40, 45 anos, eles ainda nem estão completamente mielinizados. As mulheres também não estão completamente mielinizadas. O que exatamente isso significa para quem talvez não saiba? Tipo, o que isso significa em relação a como alguém se apresenta e se comporta? Isso significa que o cérebro deles não está funcionando tão rapidamente quanto outros cérebros na sala. Então, eles podem estar falando muito rápido. Eles podem estar fazendo as coisas muito rápido, mas isso não passa pelo mesmo tipo de filtro sutil dos cérebros mais mielinizados. Então, eu acho que, sabe, aqui eu novamente não estou tentando ficar soltando curiosidades como uma forma de fugir da pergunta. Eu acho que o que aconteceria se, vamos pegar os extremos. O programa espacial. Ok, então Elon quer ir para Marte, mas o programa espacial já existe há muito tempo. O que aconteceria se... No programa espacial já tivemos mulheres astronautas, mas no começo era tipo, o que aconteceria se pudéssemos literalmente lançar foguetes para o espaço e depois lançar macacos para o espaço? E então poderíamos ir para o espaço e andar na Lua. Isso é como um pensamento do tipo, o que aconteceria se? Novamente não é exclusivo dos homens, mas é muito claro que isso faz parte da nossa evolução. Mas eu estaria disposto a apostar tudo o que tenho, na verdade, toda a minha vida nessa ideia de que o gene SRI, presente no cromossomo Imin, regula certas estruturas cerebrais já conhecidas e alterações hormonais, incluindo testosterona e outros fatores. É uma relação com a dopamina e a motivação que muitas vezes leva o cérebro masculino a pensar o que aconteceria se... E eu acho que, no contexto de relacionamento, realmente acredito que entender esse aspecto do cérebro masculino e mantê-lo, sabe, dentro dos limites saudáveis é importante. Como homem, posso dizer que é ótimo quando esse nosso lado é valorizado, desde que com benevolência. Acho que é uma característica maravilhosa da humanidade. Uau! Então agora vamos dar um passo além para refletir isso em um relacionamento. Como isso se manifesta na prática? Talvez eu possa te dar um exemplo do meu marido e você me diz se está correto. Então Tom trabalha muito mais do que eu. E ele diz metaforicamente que é como se ele fosse para a guerra todos os dias, leva uma surra e volta com sangue no rosto. Ele diz, como minha esposa, eu quero que você me receba como se eu tivesse voltado da guerra. É isso? Em que a gente reconhece que você saiu e encarou a parte difícil, o desafio, a competição. Bom, antes de tudo, eu adoro o quarto de vocês. Obrigada. Quero dizer, acho que as pessoas realmente não conseguem entender o quanto vocês se apoiam e o jeito que falam um do outro na frente um do outro. Claro, na frente das câmeras, mas fora delas também. E isso é incrível. Acho que é exatamente disso que ele está falando. Acho que, se não me engano, não vou lembrar exatamente, mas o Tom me contou uma vez uma história em que ele estava trabalhando tanto que chegou a ficar literalmente no chão tentando subir no sofá. E na minha cabeça, para continuar com esse tema geral que venho levantando, acho que esse era o Tom. E tipo,
O que que aconteceria se eu trabalhasse até a exaustão total? O que que aconteceria? Eu morreria? Eu teria sucesso? Eu multiplicaria por 10 o que eu tenho? Eu seria 10 vezes mais provedor? Acho que esse tipo de experimentação poderia ser prejudicial. Fico feliz que você tenha parado. Sim, eu parei. Acho que foi você quem os tirou disso. Fui eu, sim. Certo. Então, acho que ver de onde isso vem, que é realmente, sim, um desejo de ser provedor e protetor, além de realmente testar os próprios limites, né? Estávamos falando sobre como os meninos testam seus limites, e espero que não a ponto de se destruírem, né? Mas realmente tentando descobrir do que sou capaz. E eu realmente acho que, na sua melhor forma, a dança entre o masculino e o feminino é aquela em que os homens não se destruam. Seja com o trabalho, com exercícios, com a busca por dinheiro ou a busca por qualquer coisa, inclusive experimentação. E eu acho que isso é uma característica maravilhosa, quero dizer. Isso é uma característica maravilhosa de um grande relacionamento. Acho que ele estava dizendo, estou tentando descobrir quanto é demais. Se conheço bem o Tom, sei que ele queria saber se podia superar ainda mais seu próprio limite. E você pode me aplaudir por fazer isso? Sim, e como esposa dele, o que é difícil nessa complexidade é que a única coisa que eu jurei quando disse sim no casamento foi: eu nunca vou tentar te mudar. Eu sei exatamente quem você é. Eu sei o quanto você é ambicioso. Ter uma aliança no dedo não muda nada. Ao longo da vida, quando Tom dizia: quero abrir essa empresa de barras de proteína, vamos usar nossa casa como garantia. Com tudo isso, eu pensava: sei quem você é. Posso conseguir outra casa, mas não outro Tom. Sempre soube que nunca o impediria de seguir sua ambição. Entender o que é ser um homem sem generalizar foi essencial para mim, pois sem isso eu teria sido a esposa que diz: não acredito que você quer apostar nossa casa assim. Quando casamos, você prometeu me proteger e agora quer apostar nossa casa. Eu podia usar esses argumentos para fazê-lo se sentir mal por quem é. E é por isso que eu fiquei tão animada para conversar com você sobre entender a estrutura, o fundamento de como um homem funciona. Então essa desconstrução foi realmente linda. Quero ir um pouco além quando você falou sobre essa questão da competição, se tudo bem. Então, quando conheci o Tom, ele veio para Londres. A gente saiu e foi jogar sinuca. E eu acho que sou bem boa jogando sinuca. Então a gente estava jogando e bem no final era tudo ou nada. Ou ele encaçapa a bola preta e ganha, ou ele erra e eu ganho. Então, Andrew, já vi todos os filmes, me aproximo dele pensando em ser sensual, sussurrando no ouvido, achando que será super sexy. Ele ficou chateado comigo por errar a tacada. E era no começo. Então eu não entendia os homens. Eu não entendia o ego. Eu não entendia nada disso. E eu fiquei tipo: por que você está chateado só porque errou uma tacada? E ele disse: eu quero que você me veja como o melhor em tudo. Essa foi exatamente a frase dele. E eu disse: imagina, se eu ficasse com você para sempre, como me sentiria sabendo que você quer ser o melhor em tudo? Isso me fez pensar: é o ego masculino, o cérebro masculino ou a sociedade? Tenho muita coisa para falar sobre isso. Ok, por favor, me conta. Quem ganhou o jogo? Eu acho que eu ganhei o jogo. Ok, Porque ele errou o arremesso, então eu devo ter ganhado o jogo. eu não vou jogar sinuca de novo. É perigoso perto das grandes notícias. Sério. Bem, antes de tudo, é o ego. É o cérebro, sim. Eu diria que a competitividade acho que está em um certo contínuo entre os homens, tendo conhecido muitos homens diferentes. Às vezes, isso é bem específico de um domínio. Por exemplo, não me considero competitivo. Posso perder no ping-pong e não me importar. Havia pessoas como Michael Jordan que dizia precisar vencer em tudo. Quero dizer, se você apostasse $1 em alguma coisa, ele dava um jeito de ganhar. Eu realmente acho que, talvez de uma forma saudável, assim como presumivelmente as mulheres querem ser, você sabe, a número 1 na vida da pessoa delas, certo? Claro, elas podem aceitar que outras mulheres sejam atraentes para um homem, assim como os homens podem aceitar que outros homens sejam atraentes para a parceira deles. Acho que todo mundo gosta da sensação de ser a escolha, de ser o escolhido. A ideia de ser escolhido é importante para todos. Homens e mulheres mostram isso de formas diferentes, mas ser escolhido faz a gente se sentir bem. E ser deixado de lado ou escolhido, mas com uma ressalva, ninguém gosta disso. Os homens talvez escondam isso melhor, mas ninguém gosta. Acho que isso vem da nossa programação inicial. Pensa como isso é estranho. Hoje em dia, todos entendemos os padrões de apego e que eles se formam durante o desenvolvimento. Mas só pensa em como é incrível que o mesmo circuito cerebral que está surgindo. Eu acho que é difícil. Eu acho que é complicado. E as interações sexuais no mundo real exigem isso.
Acho que é uma verdadeira armadilha para muitos homens. Mas só pensem como é incrível que o mesmo circuito cerebral responsável pelo apego entre bebês e cuidadores durante o desenvolvimento é reutilizado para o apego romântico. Só pensem como isso é impressionante. É freudiano, mas todos os dados de neuroimagem e psicológicos apontam exatamente para isso, para o bem ou para o mal. E quando somos jovens, se não somos escolhidos pelo nosso pai, nossa mãe ou cuidador principal, isso pode significar morte certa. Você já percebeu, você tem irmãos, certo? Eu tenho. Sim. Já viu fotos de um irmão mais velho com um recém-nascido, enquanto os pais estão animados com o bebê fofo e a criança mais velha aparece com outra expressão? Normalmente, a criança mais velha ela está com uma cara de que quer cometer um ciblicídio. Isso é tipo, sabe, existe até esse fenômeno entre animais, onde animais, alguém que foi criado em uma fazenda, pode me corrigir se eu estiver errado. Mas essa ideia do frimartinismo, que dentro do útero, os animais secretam substâncias para prejudicar os hormônios do feto vizinho, fazendo com que ele fique estéril. Uau. E menores para receberem menos recursos. Você lembra de sair para jantar com sua família? Quando criança, raramente jantávamos fora, mas minha irmã sempre notava se tinha mais refrigerante que eu. Eu ficava sem entender, olhando para trás. Então, é como conseguir mais recursos, ser o escolhido, ser aquele que se sente especial, isso é muito importante. Homem, mulher, não importa o que qualquer cara diga. Por curiosidade, enquanto a gente conversava, isso é mais comum em caras mais jovens? Porque a história que acabei de te contar era sobre o Tom, e ele tem 24 anos. Então, uma coisa que eu sei pela minha própria experiência, mas que eu ouço o tempo todo dos caras, tanto mais jovens quanto mais velhos, é essa noção do que eu vou chamar de homem satélite. E isso acontece já bem no começo, quando estamos saindo com alguém ou conhecendo uma mulher por quem temos interesse romântico. Tentamos entender o que ela considera masculinidade. Isso é algo que, é onipresente na perspectiva masculina sobre relacionamentos. Estamos tentando descobrir, sabe, como é o pai dela, certo? Eu estava namorando alguém e ela disse, meu pai e eu, sabe, andávamos de moto juntos. E aí eu perguntei, vocês têm armas na família? Ela disse, sim, minha família tem muitas armas. Já dá pra ter uma ideia, né? Provavelmente é uma visão incompleta, quase com certeza incompleta. Eu fiquei Ele é bom em consertar as coisas? Sim, ele pode consertar qualquer coisa. Ok. Então, o que você está tentando entender é é essa ideia mais difusa do que é masculinidade? Agora você não sabe. Talvez ela queira alguém intelectual, bom em álgebra matricial ou algo assim. Mas naquele momento você só está tentando entender qual é a noção dela de masculinidade, de como seria o homem ideal. As mulheres, para ser sincero, às vezes aprenderam a usar essa ideia de um homem de referência, ou o conceito delas. Sabe, apontando alguém que é atraente, ou um ator de quem elas gostam, ou um ex-namorado que era incrível, ou sabia fazer algo muito bem. Esse é o tipo de coisa que fica martelando na cabeça dos caras. E isso eu vou dizer, e posso dizer isso com gratidão agora, essas figuras de referência foram e ainda são uma parte importante do amadurecimento de um homem. Vou te contar, eu tive uma namorada antes. Ela vai rir quando ouvir isso, sobre o cara com quem ela namorava antes de mim. Certo. Ele era um SEAL da Marinha. Ele tinha um programa de TV. As pessoas vão saber quem é se eu continuar. Ele parece o Marlboro Man. Ele literalmente parece o Marlboro Man. Ele tinha o tipo de cachorro que eu queria. Ele tinha a caminhonete que eu queria. Esse cara era e ele é super gente boa. Depois viramos amigos, ou pelo menos ficamos de boa, mas ele é realmente casca grossa. E ainda é intelectual, recita poesia e tudo. Isso foi lá pelos meus 30 e poucos anos. Eu fiquei caramba, isso é demais. É um peso grande pra carregar, sabe? E eu não estava num momento da minha vida em que eu pudesse conversar com ela sobre isso ou qualquer coisa assim. Mas depois eu agradeci a ele. Essas características, certo, me fizeram olhar pra mim mesmo, ver onde eu era forte, onde eu era mais fraco. Felizmente, eu sabia me apoiar nas minhas forças, pois sou um intelectual acadêmico. Tenho certa fisicalidade, mas não faria o que ele fazia profissionalmente. Isso realmente faz você se perguntar, do que sou feito, do que sou realmente feito? Vou passar a vida tentando ter mais dinheiro que todos só para não ser superado? Vou tentar ser o mais em forma? Sabe, a piada hoje em dia é que todos esses caras que ficam levantando peso para ficar super musculosos, as mulheres não se interessam por músculos em excesso. Tem todo esse debate rolando na internet. Eles ficam discutindo, corpo de pai contra fisiculturista, e claro, presumivelmente na média está em algum lugar no meio disso.
Mas, sabe, muitos caras estão interessados em conseguir cada vez mais dinheiro, cada vez mais músculos, cada vez mais mulheres, cada vez mais, seja lá como você queira chamar isso. Em termos de competição, ela é toda contra eles mesmos. Então é esse tipo de coisa em que eu acho que nós, homens, estamos sempre tentando descobrir, sabe, onde a gente se encaixa na hierarquia. E, de novo, alguns homens são super competitivos a vida toda, eles simplesmente vivem para competir, mas eu não acho que esse seja o caso da maioria dos homens. Vamos falar, se não se importar, sobre o cara dos Navy SEALs. Voltando ao ciúme, penso nisso porque você anotou. Então, o que um homem realmente pensa quando se trata de ciúme, competição e coisas assim? E naquele momento, quando sua namorada está dizendo isso, gatilho, 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 eu imagino que você sentiu tudo isso. Bem, pra ser honesto, não foi a coisa do Navy SEAL, foi a maldita lembrança dele de poesia e história medieval. Eu fiquei tipo, porque naquele momento eu pensei, esse cara tem tudo. Ele vai rir disso. E eu Sabe? conversei com ela sobre isso e ela riu muito. Sabe o que ela me disse? Olha que interessante. Ela disse, isso é tão louco porque nessas mesmas fases do nosso relacionamento, eu era completamente obcecada por uma foto sua com sua namorada do ensino médio, onde ela estava de um certo jeito, saindo de um lago em que vocês estavam de férias, e ela também era uma ótima artista. E tipo, era assim, e ela sentia muita pressão por causa disso. E sabe, sim, minha namorada do ensino médio era incrível em todos os aspectos. Mas eu teria, naquele momento, se eu soubesse, eu teria dito, sim, mas eu estava mais empolgado com o quanto você era incrível. E então tem todas essas coisas não ditas, e eu acho que, bem, nem tudo precisa ser falado em um relacionamento. Eu realmente acho que tem muita coisa meio superficial e besteira que a gente se prende no começo do relacionamento e que nos afasta de realmente conhecer a pessoa. E eu acho que é porque no começo você está tentando entender as coisas como se fosse através de um telescópio, certo? Você está interagindo de perto, mas está tentando ler sinais. E eu acho que talvez hoje em dia seja diferente, onde as pessoas simplesmente sentam e perguntam o que você realmente valoriza, o que você realmente valoriza. Mas não era assim quando eu crescia, você prestava atenção, ouvia depois coisas como é tão legal que você segura a porta, ou tem uma relação próxima com a minha irmã. As pessoas falavam, eu adoro como você tratava sua irmã. No entanto, não vemos o quadro completo. E as mulheres também não enxergam tudo sobre os homens. Eu acho que é por isso que você tem isso. Exatamente. Qual foi a diferença na sua abordagem? Você pensou, doeu, mas procurei entender onde sou melhor e no que sou boa. Pode ser uma grande motivação, mas às vezes acho que pode ser destrutivo. E é aí que o cara entra no ciúme tóxico, onde se torna obsessivo e acaba rebaixando a mulher ao invés de tentar se tornar uma pessoa melhor. Qual é a diferença entre o homem que diz, ok, ótimo, deixa eu olhar para minha vida e melhorar, e o homem que só quer rebaixar os outros para se sentir melhor? Bem, nesse ponto eu tive sorte porque meu pai desde cedo me incentivou a encontrar aquilo em que eu era bom e que eu amava. Sabe, meu pai, ele também é cientista. Ele é um físico teórico, mas também tem esse tipo de visão artística e romântica da vida. Talvez seja por ele ser argentino ou outro motivo. Quando eu era jovem, ele disse, encontre o que te dá essa empolgação. Ele falou sobre aquele sentimento da véspera do aniversário. Lembro disso de uma conversa quando eu tinha 6 anos. E eu disse, e ele falou, é assim que eu me sinto quando vou trabalhar. E eu fiquei tipo, meu Deus. E então eu, No início, eu buscava algo que me fizesse sentir que isso era legal. Aprendi cedo a não ligar para a opinião dos outros e tive sorte. Mas foi isso que ele me ensinou, a me orientar por um sentimento. Então, eu acho que, sabe, no fim das contas, é conseguir reconhecer que nenhum de nós vai ser 10 de 10 em todos os aspectos. E eu realmente acredito, e certamente já vivi isso nos meus relacionamentos, que somos valorizados em nossos relacionamentos pelos nossos parceiros por aquilo que parece mais autêntico para nós. Certo? Então eu acho que isso é importante. E posso dizer isso com certeza. É importante que um homem encontre aquilo que ele realmente ama fazer e no que ele pode se tornar realmente bom. Talvez não o melhor, mas realmente bom nisso. Mas também é muito importante. Eu acho que um dos maiores passos para se tornar um homem é dizer, sabe, eu não vou ser um atleta profissional. Talvez eu tenha sonhado com isso na infância, mas não é para mim. Eu sou outra coisa e amo isso. Ou eu vou ser um artista, ou vou ser um músico e ficar bem com isso. Eu realmente acho que todo mundo deveria cuidar bem do seu corpo físico e do seu bem-estar.
Mas eu acho que um dos passos finais para se tornar um homem completo é realmente reconhecer que você não vai ganhar todas as competições. Acredito que, pela minha experiência, as mulheres realmente percebem isso. E eu também vou te dizer que, se um cara é motivado, ele vai trabalhar até que alguém diga. Normalmente a parceira dele diz: "Ei, você está se matando de tanto trabalhar." E o Tom vai me odiar por dizer isso. No fundo, eles estão esperando por isso, porque basicamente é como se dissessem: "Você não é só suficiente, você é mais do que suficiente." Essa é uma ótima mensagem para receber. Também é divertido ver do que você é capaz. Quero dizer, eu não trabalhava 120 horas por semana, mas, como estudante de pós-graduação, provavelmente chegava a 80 a 85 horas por semana. Eu costumava desabar no chão do laboratório, levantar e continuar fazendo isso. Lembro de alguém dizendo: "Você vai se esgotar." Pensei, sua chama nunca acendeu. É. Os caras entram nessa. Ele é ótimo. Sabe? Mas nós, acho que na casa dos 20 anos, a gente carrega aquela chama que queima tão forte. É fundamental que ela ache um caminho saudável. Enquanto discutimos isso, há outra dimensão hoje. Mortes por desespero entre homens estão em nível recorde, com muitos tirando a própria vida. Eles bebem até morrer, veem pornografia, tudo isso. Acho que vem de um sentimento de sobrecarga. Eu acho que vem da sensação de: meu Deus, a vida é esmagadora. Eu deveria ser todas essas coisas, me tornar tudo isso. Eu mal consigo me organizar para ir da primeira aula do dia até o final do dia. Estamos levando uma surra em todas as dimensões da vida. E quando um cara chega a um estado de sobrecarga, ele vai recorrer às coisas que dão a ele, entre aspas, prazer, porque não é um prazer sustentável, mas sim o prazer com o menor esforço possível. É nesse ponto que a decadência fica evidente. Na verdade, era isso que eu ia perguntar. O que um homem pensa sobre pornografia? Entendo o estresse. Faz sentido. Quando você sai estressada, às vezes só quer uma válvula de escape rápida, sem complicação. Por isso, entendo a pornografia. Tipo, eu sou fã de pornografia até o ponto em que talvez fique um pouco exagerado. Agora, Exagerado em termos de frequência ou de forma. eu estava pensando provavelmente na frequência, mas isso é realmente interessante. Você tem uma opinião sobre isso? Sim, eu acho que a pornografia foi e provavelmente sempre será parte da educação sexual masculina. A questão é, qual vai ser o papel dela? Será que vai ser seu único professor sobre interações sexuais? Acho que todos concordamos que isso não é bom. Se a pornografia vira a única válvula de escape, isso não é bom. Devemos ser diretos. Ao falar de pornografia, provavelmente falamos também de masturbação, certo? Provavelmente não estamos falando de pessoas apenas assistindo pornografia. Obrigada, sim. Certo. Então, isso se torna, e eu só posso falar do que ouço dos jovens, existem muitos jovens que são viciados em pornografia. Pesquisadores de pornografia não gostam quando digo isso. Eles não gostam disso, mas eu ouço milhares de caras que não conseguem parar de assistir pornografia e querem parar de assistir pornografia. Eles me dizem isso, e eu falaria abertamente sobre isso se tivesse esse problema. Me sinto sortudo por nunca ter desenvolvido uma forte inclinação para a pornografia, mas cresci antes da internet. Era isso que eu ia dizer. E então Eu simplesmente não tive, sabe? E eu diria se tivesse, mas eu ouço eles e sou sensível ao que eles estão dizendo, que aqui é tão acessível. E como qualquer coisa que ativa o sistema de dopamina, que a pornografia ativa, como o jogo ativa, como as drogas de abuso ativam, etc., todas essas coisas inicialmente dependem da dopamina. Eles estão usando formas cada vez mais intensas de estimulação para alcançar o mesmo nível, que está gradualmente diminuindo. O nível basal de dopamina diminui conforme se entregam ao comportamento. Pode ser jogo ou pornografia, mas aqui o foco é cada vez mais pornografia. Assim, sentem menos prazer e mais desejo de continuar. Isso é um inferno. Menos prazer, mais desejo de seguir. E isso os desmotiva a sair, namorar, conhecer pessoas e desenvolver interações sexuais saudáveis, habilidades que também são muito dinâmicas culturalmente, certo? Agora tem essa coisa dos aplicativos, né? Hoje em dia, não se pede mais o número de alguém. Suponho que poderia ser ou deveria ser. Mas normalmente, sabe, eles estão sendo escolhidos nos aplicativos de namoro, eles estão escolhendo pessoas nos aplicativos de namoro, eles estão realmente fazendo esse esforço. E agora, com a IA, existe essa ideia de que os caras vão simplesmente conseguir criar a pessoa dos sonhos deles. Eu me preocupo menos com isso do que talvez deveria. Eu não sei. Eu simplesmente não me preocupo. Eu acho que a vontade de encontrar uma parceria, espero que supere o desejo por prazer momentâneo.
Essa é minha esperança. Quando você disse que a pornografia pode se tornar uma válvula de escape para o estresse, eu entendo totalmente. Pode ser qualquer tipo de estresse? Porque tem aquela pessoa, o cara que está trabalhando, tem filhos, tem esposa, tem contas para pagar, e ele pensa, meu Deus, eu só quero 5 minutos, vou rapidinho no banheiro assistir um pornô. Ok, entendi. E quanto ao estresse emocional, tipo aquele homem de 25 ou 30 anos que mora no porão da mãe e fica assistindo pornô o dia todo? Me ajude a pensar nessas duas dinâmicas. Sim, acho que o que provavelmente leva os homens à pornografia no começo é a curiosidade. E eu realmente acho que, eventualmente, as pesquisas vão mostrar que algumas pessoas são muito mais propensas ao vício em pornografia do que outras. Assim como sabemos que algumas pessoas são mais propensas ao transtorno por uso de álcool, antes chamado de alcoolismo, ou ao vício em cannabis em relação ao uso recreativo, em comparação ao quê? Acho que há diferentes genes, fenótipos e tendências. Algumas pessoas gostam de estados de excitação. Elas têm mais probabilidade de usar e abusar de anfetaminas. Outras, que preferem estados mais tranquilos, têm mais probabilidade de usar coisas como cetamina e ou ficarem viciadas nessas substâncias, certo? Muitas dessas substâncias também são usadas na terapia. Eu acho a pornografia, do jeito que está no mundo hoje, basicamente estende seus tentáculos para encontrar pessoas que talvez sejam um pouco ansiosas, socialmente, curiosas. Nós somos curiosos. Quero dizer, imagino que mulheres também assistam pornografia, certo? Sim. Elas também são curiosas. O que sabe? O que as pessoas estão fazendo? O que as pessoas fazem? Esse tipo de coisa. Eu acho que os homens em geral não são excepcionais, sabe? Em comunicação nos relacionamentos. Alguns são, mas eu acho que é difícil. Eu acho que é complicado. E as interações sexuais no mundo real exigem isso. Eu acho que isso é uma armadilha real para muitos homens. Então, o cara que mora no porão da mãe, tem 25 anos e fica assistindo pornô o tempo todo, esse quadro é bem sombrio, como você pode imaginar. Mas o que é ainda mais sombrio é o que não está acontecendo. Acho que estamos tão focados no que está acontecendo, mas e o que não está acontecendo? Vamos deixar o sexo de lado por um minuto. Ele não está indo a um encontro para tomar um café. Alguma mulher vai sequer saber que ele existe? Provavelmente não. Ele vai ao menos entender do que gosta em uma interação no mundo real? Quando tiramos o sexo da equação, parece algo mais psicológico e, creio, mais manejável. Então, ele pode decidir, na verdade, eu fui tomar um café com essa mulher e não estou realmente interessado. Não sei por quê. Tipo, sim, ela é atraente. Só não estou interessado. Não sei por quê. Mas essa outra mulher, ela é muito engraçada. E tipo, eu não sei. Meus amigos não acham ela tão bonita quanto a outra, mas eu gosto dela. Ela é legal. Acho que seríamos amigos e acho que sinto atração por ela. Era assim que costumava ser. Com pornografia, você pode ajustar exatamente o que quer e conseguir exatamente isso, o que não é como a vida funciona. Simplesmente não é assim que a vida funciona. E eu acho que precisamos ficar muito, muito preocupados com isso. Agora, não podemos simplesmente dizer que deveria ser inacessível. Acho que crianças não deveriam ter acesso, pois há coisas violentas e impróprias. Certas cenas ninguém deveria ver, principalmente crianças. E eu acho que isso pode mudar a mente de alguém. Assim como quando eu era criança, a gente podia assistir alguns filmes de terror, mas não eram filmes de terror com violência absurda. Eram só filmes de terror meio bobos. Com o tempo, ainda não consigo ver aquele negócio do Dahmer. Eu não vou assistir. Assisto todo o programa, série e documentário sobre serial killers. Isso é uma coisa totalmente diferente. As mulheres adoram isso. Ai, cara. Por que você acha isso? Tá bom, o quê? Tá bom. Podemos entrar nisso. Cara, vamos seguir por essa tangente, tá bom? Então, eu cresci obcecada. Eu li todos os livros sobre Ted Bundy, li o livro The Green River Killer. Tipo, eu tinha 14 anos lendo esse livro, fascinante e assustada. Na verdade, não muito, tá bom. Foi tipo, então eu li sobre Fred e Rosemary West. Você sabe quem eles eram? Tá bom. Então, um casal na Inglaterra, eles pegavam caroneiros e tinham um fusquinha. E eram um casal mais velho. E a Rose, ela ficava no banco do passageiro e dizia, amor, vamos, Jamie. Ela era a isca. Ela era a isca. Ela era quem algemava eles, chicoteava e fazia coisas malucas enquanto o marido espiava por um buraco, assistindo e se masturbando. Era uma história muito louca. Isso aconteceu de verdade. História real. Então, crescendo, eu ouvia todas essas coisas malucas. Conforme fui ficando mais velha, eu pensava, por que sou tão fascinada por isso? Com o tempo, percebi que acho que isso se tornou um mecanismo de proteção. Então, pense na evolução. O homem sai para caçar e as mulheres ficam na aldeia. Só mulheres ali. É preciso perceber quando algo está errado ou há um predador.
Porque se você não consegue perceber quando há um predador, eles podem vir matar seus filhos e agora todo mundo está morto. Então, minha hipótese é que, como mulher, sua inclinação natural é entender as microexpressões, a linguagem corporal de um predador. Assim, você pode notar isso para proteger sua aldeia enquanto os homens caçam. O que acha? É uma ótima hipótese. Quero dizer, eu nunca teria pensado nisso. Só mostra ainda mais a divergência entre, você sabe, os cromossomos XT e XY. Quero dizer, isso sempre me intrigou e, sabe, me deixou confuso sobre por que isso seria tão interessante para as mulheres e talvez menos para os homens. Eu tinha uma hipótese diferente, baseada só na experiência, pois não cresci na periferia nem nada assim, mas me envolvi em algumas brigas quando jovem. E eu já vi alguns espancamentos bem pesados e coisas piores, só pelo fato de estar no mundo ao longo do tempo. E toda vez que vejo ou ouço isso, tipo, a violência meio que me faz, sabe, tem uma sensação meio nauseante que vem com os sons associados a isso, o que acontece depois e tudo que está relacionado a isso. Então, eu só espero que os meninos não estejam se batendo ou fazendo coisa pior, mas eu não acho que muitos homens simplesmente não precisam ver isso porque já viram. Eu penso nisso como talvez haja muito crime e violência, mas como mulher, e talvez isso vamos juntar tudo então, como mulher, você realmente teme isso. Você teme ser manipulada. Talvez seja assim, se você for enganada por um psicopata e engravidar dele, sua vida ficará ligada a desse psicopata. Então esse é o pior cenário. Eu não sei. Quero dizer, eu estou presumindo que sim. Porque quando você pensa, por exemplo, eu não necessariamente quero ter um filho que seja um psicopata. Eu não sei o quanto isso é ligado geneticamente. Mas falando sério, é assim. Uma vez que você faz sexo com um cara, se acabar engravidando de um cara muito mal intencionado, isso muda toda a sua vida. Então, só pensando nos mecanismos de proteção. Quando eu penso sobre o medo entre homens e mulheres, na verdade, deixa eu te perguntar. Quando foi a última vez que você saiu à noite? Ontem à noite. Certo, antes de sair, o que você fez? O que passa pela sua cabeça ao sair de casa? Peguei minhas chaves, peguei meus óculos, calcei meus sapatos e saí pela porta. Certo isso, só o prático mesmo. Preciso das minhas chaves, preciso dos sapatos, saio de casa. Como mulher penso, como vou conseguir carona? Como volto? Meu celular está carregado, estou com minhas chaves ao andar no estacionamento, está escuro? Tipo, tem toda essa preocupação só por decidir sair à noite que os homens nem pensam, porque como mulher tem muita consequência. Então agora eu penso em um cara. Eu ouvi você dizer em uma entrevista recentemente que as mulheres mais temem que um homem seja violento com elas. Um homem mais teme que uma mulher ria dele. Então, quando você pensa no que mais tememos como mulher, é absolutamente o seu corpo, sua proteção, sua segurança. Então me fale por que rir de um homem é o que eles mais temem. Sim, isso surgiu de uma conversa que tive com um rapaz de uns 30 anos que veio falar comigo, sabe? E estávamos conversando e ele estava falando sobre seus encontros. Eu disse que o conhecia de quando ele estava em um relacionamento anterior e perguntei como estava. Ele respondeu: está péssimo. Perguntei por quê, já que ele é bonito, bem-sucedido e gentil. E eu pensaria que ele seria um ótimo parceiro, super desejado, não sei. Ele disse que não se sente à vontade com aplicativos, pois teme que, se sair com alguém e não fizer tudo perfeitamente, isso vá parar em fóruns de mensagens, ou algo assim, embora saiba que não se chama mais fórum de mensagens. Não sou tão velho, mas isso vai acabar em algum lugar onde ele vai ser humilhado. Então não é tanto ser, eu deveria ter usado uma palavra melhor, não é ser zoado, mas sim ser humilhado por algo relacionado à capacidade dele de ser um bom parceiro. Pode ser sexual, pode ser cavalheirismo, pode ser, sabe, várias coisas. Então, o que ele estava expressando é o nível de ansiedade dele em relação a ser perfeito. Lembre-se, estamos voltando a essa questão, tipo a necessidade de ser perfeito, certo? A necessidade de não cometer nenhum erro. Ele estava realmente relatando essa pressão e como ele simplesmente decidiu desistir totalmente dos encontros online. Então, por causa desse sentimento de vergonha, se você não consegue ser perfeita, Sim, exatamente. E que se algo não desse certo, seria culpa dele. Tipo, né? Porque lembra, o jogo costumava ser o contrário. Desculpa, pessoal, mas era o contrário. Os caras conversavam, mas nem falam tanto disso. Acho que as mulheres acham que eles falam mais sobre conquistas sexuais do que realmente falam. sério? Sim, tipo, quero dizer, não sei. Talvez eu tenha crescido de forma diferente, mas depois de certo ponto, eu só presumia que meus amigos estavam fazendo ou não fazendo o que quer que estivessem fazendo. Então vocês realmente não falam sobre sexo? Nem tanto. Quando éramos mais jovens, entre meus amigos, como fui um dos primeiros a ter namorada, tivemos uma breve conversa sobre isso, basicamente para não comentar sobre o assunto. Mas meio que só tipo, sabe,
Mas não tem muita conversa sobre isso. Então isso é só um estereótipo que a gente tem? Porque as mulheres, pelo menos, das mulheres eu posso falar, a gente fala muito sobre sexo e detalhes. Sim, acho que os homens sabem disso, e isso explica em parte porque eles se sentem assim no começo, antes de terem mais experiência. E então eu acho que o que é muito legal é que eu sei disso porque já estive envolvido em orientar algumas pessoas. Essa ideia de que quando, tipo, esses são casais heterossexuais aos quais estou me referindo. Mas o tema se aplica, né, acredito, de modo geral, onde, tipo, um cara e uma garota estão começando a namorar, eles meio que vão impulsionar o relacionamento. Tipo, eles estão se comprometendo a tentar resolver as coisas juntos, certo? Agora, se eles realmente fazem isso ou não, eu não sei. Mas a ideia é que existe um espaço para cometer erros. Há um espaço para criar o que chamam de intimidade, certo? Lembra da versão de intimidade onde você se sentia seguro sem precisar ser perfeito? E agora não estamos falando sobre, tipo, ele chora ou não chora. Acho que hoje em dia você até ganha pontos por chorar. Na verdade, eu vi outro dia uma coisa sobre um jogador de hóquei. Está longe de casa. É uma situação da vida real. E ele desabou chorando durante uma entrevista coletiva. E ele é um jogador de hóquei casca grossa. E todo mundo, né, os comentários eram tipo, incrível, esse cara é casca grossa. Agora, ele também é um jogador de hóquei casca grossa, mas as lágrimas não foram vistas como um sinal de fraqueza, foram vistas como um sinal de força e de conseguir mostrar vulnerabilidade. Então as coisas realmente mudaram. Posso fazer uma pausa aqui? Só mudou até certo ponto porque você disse que ele é casca grossa. Eu odeio dizer isso, mas se ele não fosse casca grossa, se ele tivesse um emprego comum e ganhasse $50.000 por ano e ele chorasse. Eu odeio dizer isso, mas duvido que as mulheres o vejam como veem aquele jogador de hóquei milionário que chora diante das câmeras. Totalmente. Temos esses arquétipos como o Jocko Willink, que parece o General Patton. Jocko é meu amigo e realmente se parece com ele. O pescoço dele é mais grosso do que a cabeça. E ele realmente acorda às 4h30 da manhã todo dia e treina. Ele pratica jiu-jitsu. É um ótimo pai. Ele meio que... Tipo, será que tem algo que ele não faz? Sabe? Não é uma vergonha. Sim. Então, sabe, quero dizer, e Jocko é um cara incrível. E então, sabe, esses padrões eu acho maravilhoso, que eu meio que vejo o Jocko como ele é um arquétipo. Ele é um arquétipo que muitos jovens precisavam ver para se esforçarem mais quando queriam dormir até tarde, ou não cuidar do corpo e não assumir responsabilidade. A filosofia dele é responsabilidade extrema em tudo, o que é um princípio lindo. Adoro isso. Precisamos dessas pessoas, né? O que estou entendendo é que é difícil conhecer as pessoas. E não estamos falando sobre ser vulnerável no primeiro encontro, mas estamos falando que é difícil para as pessoas nos conhecerem de um jeito que realmente pareça seguro, né? Enquanto que no passado você meio que sentia que se saísse para um encontro e não fosse tão bom assim. Tipo, eu já fui a alguns encontros no passado em que eu pensava, meu Deus do céu, ela é irritante. Estava só resistindo até aquilo acabar, torcendo para alguém acionar o alarme de incêndio. Acho que sempre presumiram que era um ambiente fechado e isolado. E então eu acho que hoje em dia, com o que, sabe, eu acho que muitos caras jovens têm medo de serem humilhados por mulheres. E isso está levando eles a ficarem cada vez mais isolados. Eu digo isso porque acho que quanto mais mulheres e homens se sentirem seguros para serem eles mesmos, tipo, e estamos falando dentro do que seria uma versão saudável de si mesmos, certo? Sem prejudicar ninguém, sem se prejudicar. Acredito que quanto mais rápido as pessoas encontrarem uma parceria verdadeira, mais cedo alcançarão a verdadeira intimidade. E eu acho que, muitas vezes, toda essa discussão sobre interações sexuais é só um microcosmo e um reflexo de um tema maior, que é: homens e mulheres conseguem sequer se sentir à vontade um com o outro hoje em dia? E eu acho que estamos em um momento complicado agora, onde parece que há muito esse movimento de ficar rodeando um ao outro, como se estivessem se avaliando. Recentemente, o New York Times publicou um grande artigo sobre o que homens e meninos precisam e seu sofrimento. E isso foi algo que não acontecia havia um bom tempo para uma revista como The Times. E não era algo do tipo, o que há de errado com eles era mais, do que eles precisam, um tom diferente. Nós estamos começando a ouvir isso agora. Scott Galloway e Richard Reeves, que escreveu um livro sobre meninos e homens, abordam temas mais à esquerda. Você também está começando a ver um esmaecimento da polarização entre o tipo de Red Pill. Ainda existem esses extremos, mas também o tipo woke. Você está começando a ver esse tipo de meio termo se formando, onde há alguns influenciadores que são claramente mais inclinados à esquerda, mas que mostram que sim, eles também levantam peso e vão à academia. Isso não é só um fenômeno Red Pill.
As coisas ficaram meio loucas por um tempo, né? Ficaram meio loucas, onde os estereótipos eram tão extremos. Era como se fossem dois lados, esses homens e aqueles homens. E isso foi realmente uma pena. Então acho que agora estamos tendo essa conversa exatamente no momento certo. Porque a minha esperança seria que homens e mulheres olhassem para os homens e para si mesmos e dissessem: olha, eu realmente acredito que todo mundo está nessa vida para ter algo, seja carreira ou não, que realmente combine com eles. Como meu pai disse, aquela sensação de mal poder esperar pelo amanhã. E sei que as mulheres sentem muita pressão. Eu conheço muitas mulheres, elas estão sentindo muita pressão para serem perfeitas em tudo. No trabalho, na aparência, sexualmente, artisticamente. Elas devem ser carinhosas, devem fazer tudo isso. Ser sexy, carinhosa, ganhar dinheiro e cuidar do lar. E por muito mais anos do que antes se esperava delas. Digo, já reparou como pessoas de 50 anos hoje, como meus colegas, parecem diferentes das fotos de pessoas com 50 nos anos 70? Eles parecem muito velhos. É. E eu acho que isso é graças à ciência e à medicina, né? As pessoas estão vivendo mais. Quero dizer, as pessoas estão vivendo mais agora. É. E eu acho que as pessoas estão mantendo a saúde reprodutiva e sexual por muito mais tempo. Isso é algo importante. Eu acho que as pessoas estão mantendo seu vigor por muito mais tempo. Você também vê muitas pessoas que foram casadas e se divorciaram, tiveram filhos ou estão em um segundo casamento. Quero dizer, nada disso acontecia quando eu era mais jovem. Quero dizer, acho que eu era um dos 2 únicos alunos em toda a minha escola com pais divorciados. Acho que só eu tinha pais divorciados quando crescia. É louco. É simplesmente louco. Sabe, acho que, voltando à sua pergunta sabe, se os homens têm medo das mulheres, eles têm vergonha de si mesmos, esses são os extremos. Acho que seja lá o que tenha acontecido nos últimos 10 anos, vou dizer isso com certeza. Os homens estão mais sensíveis ao fato de que estão sendo observados de uma forma diferente agora. Eles estão sendo avaliados e julgados. E eu não sei, deveria perguntar para você, as mulheres sentem mais autonomia e controle na vida? Elas estão satisfeitas com a situação atual? Vamos deixar a política de lado. Sim. Mas em relação a como elas estão, elas sentem que o mundo está aos pés delas, que podem ser mães que ficam em casa se quiserem, o mundo está aos pés delas, que podem ser CEOs se quiserem, o mundo está aos pés delas. Elas podem ser CEOs, ter filhos e umas 2 babás para ajudar. Sim. Meu Deus. Tudo certo. Vou falar da minha comunidade e das mulheres à minha volta, porque, de novo, tomar você como referência acaba generalizando um pouco. Eu vi uma mudança diferente na dinâmica. Eu fui dona de casa por 8 anos, cozinhava, limpava pra Tom enquanto ele saía pra tentar ganhar dinheiro suficiente pra gente fazer filmes. Por 8 anos eu não disse o que eu queria. Eu não disse que eu estava infeliz, que eu estava profundamente infeliz. Eu repetia todo dia pra mim mesma: aguente pelo bem maior, pois é o que uma mulher grega faz. Essa era a mensagem. É isso que uma mulher grega faz. Foi isso que você disse? Sim, isso é fraco e profundamente enraizado nisso. Com certeza, 1000%. Crescendo sempre ouvi: espere até casar, como se fosse o auge da vida. Diziam que ao casar e ter filhos, tudo melhora. Quando fui dona de casa por 8 anos, esse sistema de crenças sempre se repetia na minha cabeça. Eu não achava que podia me expressar e contar para meu marido. Chegou a um ponto em que eu estava tão profundamente infeliz. Eu chamei ele de lado e disse: eu te amo mais do que tudo nessa vida, mas eu simplesmente odeio cozinhar e limpar para você. Isso simplesmente não está mais me fazendo feliz. Após eu falar e quebrar o silêncio, Tom se virou e disse: que tipo de marido seria se priorizasse roupas limpas e comida antes da felicidade da minha esposa? Foi uma jornada complexa, mas superei. Depois entrei nos negócios e construímos uma empresa bilionária. Foi uma transição estranha, mas é uma ótima história. O problema é que, nesses últimos 15 anos da vida que acabei de descrever, eu vi o pêndulo balançar para o outro lado, onde agora mulheres que são donas de casa ou mães que ficam em casa se sentem culpadas por não estarem trabalhando. E isso parte meu coração, Andrew. É realmente frustrante que nós, mulheres, não consigamos aceitar umas às outras pelas decisões que tomamos. Você quer ser lésbica? Vai fundo. Você quer ter 10 filhos? Vai fundo. Você quer trabalhar com negócios? Vai fundo. Por que a gente não pode simplesmente apoiar umas às outras desde que seus valores e sua moral estejam alinhados com, sabe, obviamente tratar bem as pessoas e coisas assim? Isso a gente só julga. E eu não sei se isso algum dia vai acabar. Não sei se isso é algo biologicamente programado nas mulheres, como a competição nos homens para formar hierarquias. Não sei se está enraizado em nós. Não sei se algum dia vamos superar isso ou se é só a sociedade mudando de um lado para outro. Uau! Isso é super informativo. E eu tenho 2 reflexões, claro, ambas pela lente do meu cromossomo Y, que é uma lente distorcida. Vamos reconhecer isso. Desde o início. Por que tivemos que... Ok. Agradeço por isso.
A gente espera que, homem ou mulher, alguém tire um tempo na adolescência, aos 20 e poucos, aos 30 e poucos, talvez a cada 3 a 5 anos, e realmente pare numa manhã e se pergunte, tipo, estou na trajetória certa? Será que isso em que estou investindo é mesmo o caminho que eu quero seguir? Vou te dizer, chegando perto do meu aniversário de 50 anos, eu gostaria de ter feito mais isso. E eu consegui. Eu queria ser efetivado antes dos 40 em Stanford ou Harvard. Eu era super focado em metas. Eu queria um doutorado antes dos 30. Eu era esse cara, sabe? Isso, eu nunca pensei que começaria um podcast, mas, sabe, eu só tinha esses marcos, isso. Eu achava que era equilibrado, mas deixei passar algumas coisas do meu desenvolvimento pessoal. James Hollis é um psicólogo e psicanalista incrível, de mais de 80 anos. Eu o entrevistei no meu podcast. Sua mente é extraordinária. E ele disse que o segredo de tudo isso é tirar um tempo e olhar para dentro. Não necessariamente meditar, pode ser escrever num diário, mas realmente se perguntar, tipo, o que eu quero? O que eu realmente quero? Acho que muitos têm medo de abordar isso. Sem a programação social, o que eu realmente quero? E fazer isso periodicamente como uma prática regular, uma vez por semana, 2 vezes por semana. E ele estava dizendo isso tanto para homens quanto para mulheres. E então voltar a se preparar e aparecer, como ele diz, sabe? E realmente ir lá e fazer. Eu acho que a gente não faz isso o suficiente. E então precisamos de algum tipo de mentoria interna dentro dos grupos de homens e de mulheres. Isso foi quase completamente perdido. Apesar da separação dos meus pais, sou grato. Meu pai, com 81 anos, participou do meu podcast, ainda está vivo e conversamos, mesmo discordando em vários pontos. Concordamos em muitas coisas e eu recebo orientação dele e de outros homens enquanto crescia. Havia esses treinadores e pessoas que eu observava que eram 5 a 10 anos mais velhos do que eu, que pareciam estar indo muito bem em áreas em que eu também gostaria de me sair bem. Quero dizer, são os mais velhos que fazem isso acontecer. É assim que se faz. Não precisamos descobrir tudo sozinhos. Entre os nossos pares, todos somos ignorantes sobre o futuro que ainda não vivemos, certo? Nenhum de nós tem uma máquina do tempo com uma bola de cristal, né? A gente não sabe o que vai querer daqui a 5 anos. Então, gastar um tempo pensando nisso, acho que é algo que simplesmente não fazemos o suficiente. Então, a gente pode realmente ser intencional. Vou só dar uma pausa aqui e dizer que tem outra coisa que eu queria compartilhar, porque a gente não falou sobre isso, mas eu estaria sendo negligente se não compartilhasse. Espero não ser excluído da comunidade masculina por compartilhar isso, porque um amigo meu, cerca de 5 anos mais velho, tem uma vida que considero maravilhosa. Não vou dizer como é essa vida, porque aí as pessoas vão achar que isso é o ideal, mas inclui a maioria das coisas que as pessoas pensam quando imaginam uma vida equilibrada, tanto na carreira quanto pessoalmente. Jantávamos fora, eu e outro cara, ambos solteiros na época. Esse amigo é casado e disse, é assim que funciona, certo? É assim que deve ser. Eles não estão falando sobre sexo, eles estão falando desse jeito. Ele diz, é o seguinte, e claro que eles vão desenhar um gráfico, né? É disso que estou falando. Eles gostam de planejar as coisas. Entre todas as mulheres que você poderia potencialmente conhecer, provavelmente essas são as palavras dele. Ele disse, sabe, 80% delas não são certas pra você. Simplesmente não são. Tipo, tem alguma coisa que não faz delas certas pra você. A gente poderia explorar isso até o fim dos tempos. Mas 20% estão mais ou menos no domínio que a gente chamaria de potenciais parceiras. E aí, dentro desses 20%, existe um contínuo que vai das super tranquilas que vão te validar, sabe, não vão dormir, mas também não vão te desafiar. Elas são assim, sabe? Você deixa o sapato ali, elas de boa. Você deixa o sapato ali, elas de boa. Às vezes você cozinha, às vezes não cozinha, tanto faz. Elas estão de boa com qualquer coisa. Elas são tranquilas, enquanto as super desafiadoras sempre pressionam você a evoluir em todos os aspectos. Seu trabalho é definir em que ponto do espectro deseja estar no relacionamento. Não vou dizer onde cada uma de nós se encaixa. Mas o que foi incrível é que a gente fez, tipo, porque somos caras, a gente escreveu onde a gente se encaixava, fizemos um gráfico, colocamos lá, sabe? E depois fizemos, tipo, um teste às cegas, certo? Então foi às cegas. Eu e esse outro cara estávamos diametralmente, não vou revelar qual era, diametralmente. Aposto que você é do tipo que quer alguém te incentivando a ser melhor. Não vou dizer qual. Em extremos opostos desse contínuo. Interessante. E isso também, é claro, assume que as mulheres estão fazendo o que querem. Elas não estão fingindo que não estão pressionando ou pressionando só por pressionar, porque disseram pra elas fazerem isso. Então, e todo cara pra quem eu passei isso disse, isso é uma joia. Alguns caras realmente gostam de ser desafiados.
Eles gostam de alguém que vai chamar a atenção deles quando estão vacilando. E não estou falando, tipo, quando eles estão realmente fazendo besteira. Estou falando de provocar mesmo, sabe? Dar aquela cutucada, ser meio cínico com eles, em vez de ser alguém que só está ali aceitando eles do jeito que são. Qual a diferença entre esses dois tipos de caras? O quanto eles se odeiam o quanto eles se autoflagelam para progredir. Então, qual deles se odeia mais? Os que estão se esforçando mais não querem alguém os pressionando. Eles já estão se forçando como um capataz. É como se houvesse um chicote invisível nas próprias costas para se esforçarem mais. Eles não querem mais alguém dizendo: você não fez isso direito, precisa fazer aquilo, fazer mais disso. Isso foi bom, mas... Tipo, o outro restaurante de sushi teria sido melhor. Esse tipo de coisa. Aquele que ser incentivado, mas não consegue se esforçar tanto assim. Muitos homens querem alguém que os incentive. É verdade. E alguns estão bem no meio. Lembre-se, tem alguns que são tipo... Sim, para isso e não para aquilo. Mas, sabe, eu não vou revelar qual é minha posição quanto a isso. Mas eu achei muito interessante perceber que muito disso é que alguns caras realmente querem alguém os pressionando. E outros caras são tipo, eu só quero alguém que esteja lá quando eu chego em casa. Eu tenho um bom amigo, ele é muito feliz no casamento. E ele simplesmente disse, trabalho é onde eu quero sentir que fui massacrado e ainda assim continuo indo. Casa é onde quero ir para relaxar e descomprimir totalmente. Acredito que empreendedores bem-sucedidos têm vidas domésticas estáveis, pois isso permite assumir mais riscos, sabendo que terão apoio independentemente do que acontecer. Certo. Eu me lembro de uma vez em que Tom desabou em lágrimas na minha frente e foi no auge da Quest. Acho que tínhamos acabado de ser anunciados como uma empresa de $1 bilhão. Um dia ele chorou do nada, fiquei sem entender porque Tom nunca faz isso. Me perguntei o que estava acontecendo. Ele disse, eu recebo todos os elogios, mas parte meu coração saber que ninguém saberá não só o que você trouxe para o negócio, mas também o quanto me ajudou a ser um homem melhor. Adoro isso. Ele ainda repete isso hoje. Ele disse, você nunca me deixaria desabar, sempre me incentivou a ser melhor todos os dias. E você tinha uma certa expectativa de que, quando nos casássemos, eu iria agir de determinada maneira. E eu disse, sim, porque você disse que faria isso. Então, só te cobrei pelo que você mesmo prometeu. Ele disse que o mais importante foi eu cobrar dele que cumprisse a palavra, mesmo quando não era fácil. Isso meio que fala sobre essa ideia de que, sabe, por mais que nós como homens, essa é uma frase engraçada, nós como homens, só posso falar pela minha experiência e observações. Sabe, por mais que sejamos movidos internamente, às vezes isso nos forçar é uma forma de exaustão. E às vezes é ótimo ser reconhecido por isso. Também é ótimo ser... Mas também é bom ser incentivado a desacelerar às vezes. E também, olha, nós sabemos que temos fraquezas. Foi assim que começamos essa conversa. Você sabe, digo isso há anos. Tenho falhas e estou sempre tentando melhorar. Todo cara que eu conheço, até mesmo o cara no porão assistindo pornô, e eu realmente acredito que, sabe, existe um impulso criador em todos nós, homens e mulheres, e naquele cara também, só que, foi sequestrado. Eu realmente acredito que o espírito, tipo, a gente fala sobre dopamina como a moeda universal da motivação e do impulso, mas indo um passo além, a gente nasce com essa energia que trazemos para a vida e tentamos investir isso de forma inteligente nas coisas. Sim, buscar prazer, mas não tanto prazer a ponto de, sabe, eliminar nosso impulso, certo? Já vimos isso. Eu já vi pessoas beberem até acabar com toda a sua motivação. Conheço muitos homens que fizeram isso. Cerca de 1/3 dos meus amigos de infância, e não cresci em áreas urbanas pobres, nem servi no exército, estão mortos, presos ou viciados. Isso é mais comum entre os homens, então? Provavelmente por causa da tendência à violência. Sabe, quero dizer, a gente fala sobre as taxas mais altas de suicídio, suicídios consumados, porque os homens tendem a usar meios mais violentos. Eu diria que cerca de 1/3 está indo muito bem. Tenho tido sorte, pois cerca de 1/3 dos meus amigos segue essa trajetória cósmica, realizando coisas incríveis no mundo. Conheci alguns desde que virei podcaster, mas outros, como um amigo de infância que entrou na Academia Nacional de Ciências, mostram como refletir sobre onde investir isso, como diz James Hollis, é essencial. Acredito que há tecnologias como a pornografia. É estranho chamar isso de tecnologia, mas existem drogas, sedativos especialmente, que sequestram esse impulso e arruinam vidas, porque sequestram nossa energia intrínseca, nossa motivação, que é realmente tudo o que temos. Acho que nos relacionamentos, já comentamos um pouco sobre isso antes,
O maior medo para os homens e para as mulheres, presumivelmente, é que vamos investir no lugar errado. Nossas energias vão ser colocadas no lugar errado, o tempo vai passar e vamos ficar à deriva. Então, toda essa questão de namoro, de encontrar um parceiro e tudo mais, é um cálculo mental enorme, um cálculo emocional e espiritual que é muito difícil. Não podemos controlar outras pessoas. Então, dá para entender por que existe tanta ansiedade em relação a isso. Mas, felizmente, discussões como as que você está promovendo vão ajudar as pessoas a dar um passo atrás e refletir um pouco. Sinceramente, esse é o objetivo, porque muitas pessoas na minha vida e na minha comunidade simplesmente desistiram do amor e tiveram experiências muito ruins. Sério? Sim, porque elas tiveram experiências muito ruins com homens. Já produzi vários episódios sobre psicopatas e assassinos em série, então conheço bem o tema. Mas quando estou na minha comunidade, ouço pessoas dizendo: isso aconteceu comigo, fui perseguida, fiquei presa, eu poderia... Uma mulher veio até mim, Andrew, no meio da rua e começou a chorar. E ela disse: eu era casada e tinha 4 filhos, e ele era um completo narcisista. Ele gritava e berrava com a gente e nunca podíamos dançar ou cantar. Se dançássemos ou cantássemos em casa por felicidade, ele ameaçava fazer mal aos nossos filhos. Então ele dizia para a mãe: se você fizer isso, eu vou machucar as crianças. Ela veio até mim e disse isso. Encontrei um vídeo seu, Lisa, e vi que não era uma sentença de morte, que eu podia mudar de vida. Depois, ela consegue um apartamento. Ela levou os 4 filhos para o apartamento de um quarto e disse: sabe, primeiro cantamos e dançamos. E quando você ouve histórias assim, em que mulheres passaram por experiências tão horríveis com homens, dá pra entender o motivo. Elas simplesmente sentem medo. Eles tiraram minha casa, eu fiquei sem dinheiro. Eu realmente acho que é por isso que às vezes as pessoas vão pro OnlyFans. Então não posso simplesmente afirmar que o OnlyFans é ruim. Porque, Quer dizer, como como monetização, eu vejo não como um espectador, mas não. desculpe, como uma forma de ganhar dinheiro. Um dos maiores medos é não ter liberdade financeira, pois isso impede de sair. Agora, considerando minha comunidade, onde já ocorreram coisas horríveis, dá pra entender o motivo. É muito perigoso confiar em alguém. Parte meu coração porque é a melhor coisa que já me aconteceu e eu construí negócios, tive uma vida, você sabe, divertida. O melhor da minha vida é meu marido e a coisa mais incrível e preciosa da minha vida é meu casamento. Então parte meu coração ver que as pessoas estão desistindo do amor. Parte meu coração ver que os homens não estão mais fazendo sexo e nem tentando se aproximar de uma mulher porque estão com medo e as mulheres são frias com eles. Isso também não é bom. Quando olho para o mundo e pergunto sem rodeios como realmente ajudamos os jovens e nossa geração a encontrar bons relacionamentos, acho que é assim. E eu acho que é isso. É meio assustador pensar nas pessoas se distanciando assim. Já comentei sobre isso antes, mas por algum motivo sempre tive amigas lésbicas. E agora também. Elas são ótimas porque têm uma excelente visão sobre as mulheres, tipo 3 vezes mais. Elas sabem de tudo. Eu sempre digo, escuta, quando se trata de homens, eu consigo identificar um sociopata. Eu conheço eles porque já conheci antes. Eu consigo identificar um sociopata fácil. Eu sei. Ontem, andando no calçadão de Veneza, percebi alguém de longe apenas pela silhueta. Ele é legal, mas desequilibrado, ela também. Ele vai passar, mas é suspeito. Consigo sentir. É tipo um... Me dá 2 exemplos rapidinho. O que você está dizendo? Quero dizer, Isso é mais um senso inato. Tipo, você pode ouvir alguém gritando e meio que saber que ele só está, infelizmente, em um momento de doença mental, diferente de outra pessoa que está prestes a ser agressiva. Isso é algo que vem com a experiência e você acaba se ajustando a isso. Mas quando se trata de perceber o que é bom ou ruim, como alguém já me descreveu uma vez, o sagrado feminino versus o feminino profano, eu tenho a visão de um macaco vendado sob efeito de LSD. Sério, é assim mesmo. Então eu tive que... O quê? só estou visualizando isso. Sim, sim. Então eu tive que... E olha, eu tive alguns relacionamentos maravilhosos e ainda mantenho ótimas amizades com algumas dessas pessoas e tenho grandes amigas. Mas, tipo, ninguém entende as mulheres como as lésbicas, porque elas são especialistas em mulheres, certo? E elas, sabe, as que eu conheço, tipo, elas também gostam de homens. De modo geral, afinal, os homens são metade da nossa espécie. Quero dizer, estou sendo só um pouco irônico. Elas têm sido uma fonte maravilhosa, uma fonte muito rica de informações sobre, tipo, não, isso é besteira. Tipo, isso não é sua responsabilidade, Andrew, ter que lidar com isso. Tipo, esse é o trabalho dela. Ou, Andrew, poxa, cara, tipo, é assim que elas falam, né? Sabe, uma delas, de qualquer jeito, você sabe que eu sei. Vamos lá, isso é sua responsabilidade. Isso é responsabilidade delas. Acho que estou começando a pensar que as lésbicas podem salvar o mundo. Porque elas têm uma visão tão clara, Ou não sabe. ótica não contaminada, pois elas não têm interesse em um relacionamento romântico com você. Se você é homem,
Isso é verdade, mas lésbicas realmente têm a pior taxa de divórcio. Eu literalmente acabei de ouvir isso e fiquei chocada ao saber disso, sério. Bem, As que conheço ainda estão juntas, isso é bom? mas você tem lésbicas heterossexuais e depois homens gays, então as lésbicas têm a maior taxa de divórcio. É tipo 72% contra heterossexuais, que é tipo, acho que é 52 ou algo assim. E aumentando, e aumentando. Sim, e então gays, acho que homens gays estão em torno de 20%, algo assim. Mas eu adoro essa sua visão, se eu puder resumir. O que você acabou de dizer de fora, eu quero isso. Eu sei que assim como qualquer coisa, eu preciso melhorar nisso, é como uma habilidade. Terei uma mentora que entende muito mais do assunto e vai me guiar. É um casal de lésbicas que realmente pode ser honesto com você. Adoro isso. Tenho outra pra você. Então, quando se trata do que um homem realmente pensa sobre casamento, quando eu penso nos diferentes homens que eu pelo menos conheci, tem aqueles que simplesmente tinham medo. Tipo, a ideia de compromisso é assustadora, é como algemas, eles simplesmente fogem do compromisso. E aí você tem as outras pessoas. Aqueles homens que realmente querem encontrar uma mulher, construir uma família. Eu já te ouvi dizer o quanto você quer ter filhos. Obviamente tem que ser com a mulher certa. Qual a diferença entre o homem que pensa, quero isso, linda, carinhosa, mas nunca vou chegar perto disso nem com uma vara de 10 metros? Tudo bem. Bom, isso é tão estranho porque eu conheço homens que quando tinham 20 e poucos anos já pensavam, casamento é o caminho. Alguns deles têm pais divorciados, até mesmo divórcios com muito conflito, outros têm pais que continuam juntos, simplesmente não faz sentido. A conta não fecha assim, de um para um. Eles continuam felizes no casamento, e é interessante para mim perceber que 99 dos meus amigos também estão, a maioria com filhos e no primeiro casamento. Porque quando se fala em casamento feliz, você pensa assim, O quê? quinto casamento? É. É. Alguns com filhos, outros sem. Eu também conheço pessoas que, por algum motivo, simplesmente não conseguem acertar no casamento. E elas já estão no terceiro ou quarto relacionamento, e esperamos que dessa vez dê certo, todos nós rezamos por elas. Tipo, Sabe? você nunca sabe se foi ele, ela, o momento ou a idade. Acho que isso varia. Sei que meu maior crescimento veio de grandes compromissos, como fazer um doutorado. Durante a bolha das empresas.com, todos ganhavam muito dinheiro. Sabe quanto eu ganhava como doutorando? Eu ganhava apenas $17.000 por ano. Eu estava feliz da vida. Eu estava tão feliz porque eu podia fazer experimentos, eu podia me dar o luxo disso, economizava um pouco e ia praticar snowboard. Eu ainda tinha uma carteirinha de estudante, mesmo sendo mais velho que todo mundo, e eu podia, tipo, conseguir coisas com ela, sabe? Um passe de esqui ou de snowboard. Estava feliz, mas isso mudou com o tempo. Felizmente, renda e desejos também mudaram. Mas, sabe, eu acho que as pessoas sentem o desejo de ter um parceiro e de casar em ritmos diferentes. Eu, pessoalmente, tenho essa teoria de que muito disso tem a ver com a nossa percepção interna de quanto tempo vamos viver. Todos os meus amigos que perderam um dos pais relativamente jovens se casaram e tiveram filhos porque acham que vão morrer cedo. Você fica tipo, Mas amigos, quase sempre eram os pais dos meus amigos homens que morriam. Eles estavam procurando a futura esposa na faculdade, tipo, eu quero, sabe, nos seus 20 e poucos anos e felizmente ainda estão casados até hoje. Então, a noção deles de quanto tempo a vida dura era muito diferente da minha. Minha percepção de quanto tempo eu ia viver era. Só foi realmente há cerca de um ano que eu pensei, tipo, eu realmente posso morrer. E é claro que eu sei disso. Eu sou biólogo, claro, mas eu meio que presumi que viveria por muito tempo. Talvez eu viva, talvez não. Steve Jobs, né, se você ouvir a biografia dele por Walter Isaacson, ele tinha uma noção muito aguçada do tempo e da passagem do tempo. Ele vivia com uma sensação de urgência. Ele também dizia, espere até encontrar a pessoa certa, não há nada melhor, não tenha pressa, não se acomode. Acho que existem limitações biológicas, principalmente para as mulheres, certo? Sejamos honestos, a janela da fertilidade se fecha mais cedo, mas em geral, estamos aprendendo que com os devidos cuidados, essa janela da fertilidade pode ser bem mais longa do que pensávamos inicialmente. E que também existem algumas coisas que, felizmente, as pessoas estão discutindo agora para prestar atenção em relação à saúde hormonal desde cedo, o que pode ajudar a evitar um fechamento precoce que gerações anteriores de mulheres experimentaram. Então acho que muito disso tem a ver com isso. Vou ser mais direto. sim. Se uma mulher quer mesmo saber se um cara está falando sério sobre casamento, acho que ela deveria simplesmente perguntar a ele. Você quer se casar nos próximos 5 anos? Se imagina casado e com filhos até certa idade? Se ele nunca pensou nisso, provavelmente a resposta é não. Não falo por todos, mas se eles disserem sim, eu gostaria. Se for com a pessoa certa, sim, é só uma resposta parcial. Parece que às vezes isso é meio que uma desculpa, mas não é. Não é uma resposta. É.
é uma não resposta. Na ciência, a gente diria, isso não é uma resposta, isso não é uma resposta, isso não é uma resposta. Isso é como se estivéssemos perguntando sobre, claro, com a pessoa certa. Sim. Você não está me pedindo para ser a pessoa errada. Claro, com a pessoa certa, você simplesmente está, claro, com a pessoa certa. É como dizer, sabe? Se alguém apontasse uma arma real para sua cabeça, o que você faria? E você diria, é uma pistola de água? Não, é uma arma com bala, seu idiota. É tipo, é muito diferente. Então isso é meio que uma resposta toda contorcida. É tipo, e se? E às vezes. Posso dizer isso por experiência própria, às vezes a gente não sabe. E é aí que entra o James Hollis, eu continuo citando ele, porque ele realmente era assim. A importância de homens e mulheres olharem para dentro, removendo todas as influências externas. Você pode fazer isso em qualquer lugar, não custa nada, mas é difícil. E pensar assim, o quê? O que eu realmente quero? O que eu realmente quero? E o que eu estou disposto a fazer para conseguir isso? E o que eu não estou disposto a fazer para conseguir isso? Você percebe a diferença entre onde está e o que deseja. Então, porque como homens, acho que somos muito bons em nos distrair quando não conseguimos entender o que é que queremos. Quando tudo parece demais, como se houvesse muitos lugares para focar nossa energia e nem todos são destrutivos. Tipo, vou te falar agora, se eu fosse forçado a ter essa conversa comigo mesmo, tipo, quando eu tinha uns 28 ou 30 anos, eu simplesmente teria dito, vou pro laboratório, vou trabalhar, Porque, tipo, lá vou conseguir artigos, a gente volta ao padrão, tipo, o que aconteceria se eu jogasse essa pedra na parede pela 100ª vez? Mas eu acho que quanto mais, então talvez a melhor pergunta que eu esteja explorando aqui um pouco, me perdoe. talvez a melhor pergunta não seja, você quer casamento e família? E sim, quanto você já refletiu sobre sua resposta? Não é como um tem certeza que não quer mudar? Isso não é legal. Mas tipo, numa escala de 1 a 10, sendo 10 que você tem absoluta certeza, e 1 sendo tipo, se a pessoa certa aparecesse. Essa é uma resposta tão idiota, muito boba. Se eu fosse enganado a fazer isso, seria muito idiota. É. Isso não é uma resposta, é uma não resposta. Então acho que você teria uma visão muito mais clara. E isso não significa que seja um fator decisivo, certo? Você pode simplesmente dizer, tudo bem, talvez você devesse pensar um pouco mais sobre isso, cara. Porque eu tenho pensado sobre isso. E toda vez que eu respondo uma pergunta, aliás, do ponto de vista da mulher sobre o que ela deve fazer, sabe o que eu estou fazendo na minha cabeça? Eu estou pensando em como eu gostaria que alguém tratasse a minha melhor amiga ou a minha irmã. Sabe, Quer dizer, minha irmã, sabe, já é casada, tem filhos e tudo mais. Mas, tipo, o que eu gostaria pra elas, né? É difícil quando você está na sua própria perspectiva, pois tende a se defender. isso é muito verdade. Então eu acho que é tipo, quanta certeza você tem? É como um game show. Qual é a sua resposta? Quanta certeza você tem da sua resposta? Adoro essa ideia de perguntar o quanto você já pensou nisso, porque tira a pressão de simplesmente perguntar se quer casar ou não. É mais sobre o quanto você refletiu, o que é uma forma linda de abordar. Voltando à questão da emoção. Essa era outra pergunta que eu realmente tinha. Então, o que eu realmente penso quando se trata de chorar e ser vulnerável? Até que ponto isso é vocês se protegerem da vergonha e da opinião das pessoas? Tipo, vocês estão se protegendo da vergonha, da opinião das pessoas? Ou é por causa de uma crença antiga que vocês aprenderam desde muito jovens de que meninos não choram? Bem, sabe, confessando totalmente, eu herdei a emotividade da minha mãe, no sentido de que eu sinto as coisas de forma muito intensa. Eu já chorei em podcasts, no meu e em outros. Então, esses momentos não foram muito agradáveis, pra ser honesto. Eles meio que, eu fico feliz que tenha acontecido, eu estou bem com o fato de ter acontecido. Eu não critico homens chorando de forma alguma. Eu vou dizer que essa aqui, na verdade, pode ser uma resposta breve. O quanto um homem se sente à vontade em chorar ou ter chorado na frente de outras pessoas vai depender diretamente do quão bem-sucedido ele é em outras áreas da vida. Chorar em uma coletiva de imprensa como jogador da NHL é bem diferente de um homem comum chorando. Chorar, sabe? Ser alguém que, sabe, é claro que ele é uma pessoa bem-sucedida. É claro que ele tem muitas características masculinas e aí chora, é como um extra. As pessoas hoje em dia, felizmente, eu acho que você entende, elas reconhecem isso. Tipo, uau, isso exigiu coragem. Isso exigiu coragem. Mas se for só muita emoção sem nenhuma demonstração, me perdoe a palavra, mas sem nenhuma demonstração de ter conseguido fazer coisas difíceis. Onde você precisa se dedicar, estar presente, deixar suas necessidades e emoções de lado e fazer o que precisa ser feito. Bem, já é um quadro diferente.
Por que os homens tentam consertar as coisas, depois ficam vulneráveis e querem conversar, enquanto eu, no meu relacionamento, quando algo dá errado, já digo: amor, preciso conversar e de carinho. Só preciso que você me dê espaço e esteja presente para mim. Mas muitas vezes, e com minhas amigas e todas as pessoas com quem converso, é tão típico que a mulher queira conversar sobre as emoções, sentir a vulnerabilidade, e o homem simplesmente não quer lidar com a própria vulnerabilidade. Ele não quer lidar com essas emoções. Às vezes ele não quer lidar com as emoções dela. É. Eu acho que existem certas categorias de emoções que os homens acham muito difícil sentir porque parecem tão inconvenientes e contraproducentes. Não falo só de produtividade no trabalho, mas elas parecem uma perda de tempo ou uma distração e que atrapalham nosso julgamento. Homens gostam quando suas parceiras estão felizes. Eles adoram isso e odeiam quando suas parceiras estão infelizes. Eles não gostam, especialmente se foi por causa de algo que fizeram ou deixaram de fazer, certo? Quero dizer, somos humanos nesse sentido. Felizmente, né? Acho que estamos aqui. Estamos falando sobre emoções difíceis. Acho que tristeza, raiva, frustração, confusão, vergonha, sabe? Esse tipo de coisa, em oposição a todas as emoções positivas, né? Você acha que a raiva é tão difícil para um homem quanto a vergonha? Depende. Hoje em dia é complicado, porque o que antes se chamava de paixão, certo? Um cara perdendo a cabeça, ficando descontrolado, é praticamente o fim da carreira profissional dele. No X, houve interações, algumas das quais participei, o que é interessante. Felizmente, eu não estava do lado de quem surtou, mas de vez em quando um cara que parece ter tudo sob controle reage a um comentário e todo mundo fica tipo: ele surtou. Ele surtou. Certo. Ele afirma que nunca reage, nada nunca o incomoda. Ele surtou. X é um lugar onde homens testam outros homens e mulheres também testam homens. Eu não sei sobre mulheres testando mulheres. Não estou observando essas dinâmicas. De novo, macaco vendado com LSD. Então, essa noção de que você não deixa suas emoções ficarem tão grandes a ponto de revelar uma incapacidade de sustentar isso, você chamou isso de sustentar o espaço, certo? É muito interessante, né? Queremos que os homens consigam se expressar e sentir, mas não a ponto de quebrarem coisas. Sim. Não tanto a ponto de estragarem o momento, né? E tenho certeza de que, enquanto as mulheres estão ouvindo isso, vai ter uma porcentagem delas pensando: agora você tem uma ideia de como é ser mulher no mundo todo santo dia. Olha, eu tenho amigas lésbicas, tenho uma irmã, tenho amigas mulheres. Eu sei como é. Tipo, sabe? A gente lembra vocês o tempo todo. Claro, entendo. Sempre tem um paralelo nisso, né? Mas já que você perguntou, acho que, sabe, algumas das melhores abordagens com que tive contato nos últimos anos envolvem trabalho profundo, guiado. Isso faz você sentir emoções muito intensas, tanto grandes quanto terríveis. E passar por esse obstáculo e desabar em uma poça de mim mesmo e perceber que nada foi quebrado. Ninguém saiu ferido. Não só me sinto bem, mas 10 vezes melhor. É saber liberar grandes emoções de forma segura para nós e para os outros. Sou fascinado por algumas tradições me desculpe, não sei o termo correto, mas como dos povos indígenas norte-americanos. Sabe? Acho que isso é politicamente correto. Eu sou da Inglaterra, eu sou a pior pessoa. Não quero ofender ninguém, não é por medo de comentários, mas porque a linguagem muda rápido. Eu sei. E, recentemente eu tive contato com algumas pessoas das comunidades das tribos que falam sobre, sabe, os homens trazerem os mais jovens cedo e ensinarem eles a fazer, esquece sauna. Eles suam. Eles sabem como deixá-los em um calor perigosamente desconfortável. Não façam isso sozinhos. Às vezes é uma purgação com vômito. E você pensa, o que está acontecendo? Isso seria considerado abuso, certo? Mas eles voltam disso se sentindo purificados e prontos para mostrar o melhor de si. Ok, ou seja, existem salvaguardas. E então, eu sinto que quanto mais nos afastamos disso, mais isso se torna autodestruição, destruição interna, caras se prejudicando com álcool, pornografia, opioides. Então eu acho que, sabe, grandes emoções precisam de uma saída segura. E eu acho que é meio contraintuitivo porque a gente não quer alimentar grandes emoções e deixar que elas saiam do controle. Mas eu acho que a purgação e a catarse são realmente necessárias. Uma das belezas das artes marciais é que algumas pessoas canalizam isso para o jiu-jitsu, corrida, ultramaratona ou similares.
Nem todos têm tempo para correr uma maratona por dia ou treinar jiu-jitsu por 2 horas diárias. Precisamos de saídas saudáveis para os nossos sentimentos. E eu acho que homens orientando outros homens sobre como fazer isso é algo que me interessa muito. E é por isso que estou aprendendo sobre isso agora. E o que seria realmente interessante, aliás, é se houver uma maneira de também ajudar as mulheres, e talvez não seja você, talvez seja outra pessoa responsável ou algo assim, mas quando eu estava pensando no que você acabou de dizer, é incrível ajudar os homens a refletirem sobre como processar suas emoções, lágrimas, vulnerabilidade. Também há o aspecto de ajudar as mulheres a receberem isso. Porque eu me lembro da primeira vez que vi Tom chorar, eu simplesmente congelei. Eu congelei porque nunca tinha visto meu pai chorar antes. Ele era um homem grego muito masculino, e crescendo era como se homens não chorassem. Era isso que eu via e aprendia. Então, ao começar meu relacionamento com Tom, quando ele chorou pela primeira vez, eu não soube lidar. Eu só fico olhando para ele sem reação. E como você acha que isso o fez se sentir? Enquanto penso em você ajudando os homens com isso, acredito que também seria bonito ajudar as mulheres a entender como acolher um homem vulnerável. Sim, adorei a pergunta. E eu cresci em uma família tradicional argentina do meu pai. Vi um pouco de emoção, mas era mais como empolgação e amor, mas tipo um volume. Tipo, Quero dizer, eu sempre digo, e digo isso de forma divertida. Os abraços do meu pai são tipo, eles são tipo, eu fico cara, sabe? Ele abraça de um jeito que você sente, ele realmente te ama e coloca tudo no abraço. E ele é latino. Para uma criança americana, isso era muita coisa. Quando cresci, pais raramente diziam aos filhos que os amavam, diferente de hoje. Meu pai era assim. Os argentinos são muito expressivos. eles são como os gregos, é. Eles são muito expressivos. Minha primeira namorada, o pai dela era grego mesmo. E sim, e eu tinha medo dele, e ele me deixava apavorado. Dele. Eventualmente, eles me aceitaram. Então, sim, uma cultura incrível. Aqui está meu conselho, baseado apenas na minha experiência e observação. É incrível e maravilhoso quando uma mulher, nossa parceira ou uma amiga, sabe nos acolher e nos deixar ficar tristes. E depois não nos lembrar disso mais tarde. O medo não é que ela diga seu fraco ou o que é isso na hora, mas sim que depois isso seja lembrado ou que digam pra você repetir. Tipo, ei, Eu percebo que você está realmente chateada. Tipo, sabe, vamos apenas concordar que isso aconteceu e vamos concordar que não vamos falar sobre isso de novo. então você não quer ser do tipo, vamos dizer, no dia seguinte, olha, você estava realmente triste, Jenny, ontem, tem algo que eu possa fazer? Você só quer mesmo que a gente esqueça isso? Sim, quero dizer, eu entendo, estou falando por experiência própria. Já ouvi algo como, ei, eu realmente aprecio que você tenha conseguido compartilhar isso. E eu fico tipo, Sim, legal, podemos mudar de assunto? Obrigado, isso fica naquele momento. Acho que é isso que os homens querem. E sempre que digo homens, você já sabe, coloque o aviso. Mas eu acho que é assim que queremos que nossas emoções mais difíceis sejam tratadas. Tipo, com a nossa tristeza é só, isso aconteceu. Você passa por isso. Não há motivo para falar sobre isso de novo. Tipo, não agora. Eu acho que a permissão para fazer mais disso vem de não transformar isso em algo grande. Tipo, agora tudo é diferente. Nada mudou, exceto que agora ele se sente seguro para fazer isso e sabe que pode fazer. Enquanto isso, acho que a gente nunca quer, porque não pensamos nisso como nossos piores momentos, mas não é realmente pelo que queremos ser lembrados. Se pensar em elogios fúnebres, você pensa, ele era incrível. Eu me lembro de uma vez em que ele estava realmente sofrendo. Não dá pra chorar. Todos no velório estão lá embaixo. Eles ficam tipo, não, conta quando corri na frente de um caminhão. Sabe, tipo, quero dizer, só estou tentando pensar no inverso para as mulheres. curiosamente, no exemplo de vulnerabilidade, as mulheres desejam que você repita a pergunta. Então é tipo o oposto dos homens. Você não quer que te lembrem disso. Como mulher é tipo, você acha que 24 horas já me curaram? Então eu estou. Bem, esse é o cromossomo Icarus. Sempre em frente, sempre seguindo em frente. Sempre em frente, sempre seguindo em frente. Não gostamos de pensar no passado. Estamos no presente e pensando no futuro. Sempre dizem, ele não quer planejar o futuro, mas isso é outra história. Estamos vivendo nosso melhor e aproveitando o agora. Uma das melhores frases que aprendi veio da minha orientadora de pós-graduação. Minha máquina do tempo está quebrada. Tipo, se surgia alguma coisa do tipo, a gente devia ter feito aquilo, ela dizia, engraçado isso. Ela era uma mulher incrível. Já faleceu, mas era a mulher mais incrível. E ela costumava dizer, bem, minha máquina do tempo está quebrada.
Quando eu perguntava sobre o futuro, ela respondia: espera, vou olhar na minha bola de cristal. Então eu entendia. Com o tempo, parei de perguntar. Tipo, só aprender a estar o mais presente possível no que está acontecendo e depois deixar isso ir para o passado. Agora, às vezes, as coisas precisam ser discutidas. Tipo, ei, semana passada aquilo aconteceu. Você já tentou fazer isso com um cara? Ele reage: sério? Isso foi há uma semana. Sim. Isso foi há muito tempo. Acho que estou começando a perceber nesta conversa que homens e mulheres veem o tempo de formas diferentes. Tipo, literalmente o tempo passando e a perspectiva deles está aqui. E eu acho que existem boas razões evolutivas para isso. Estereótipos extremos são mais visíveis, enquanto os do meio são menos perceptíveis. Porque nós, os homens, somos muito bons em construir coisas para o longo prazo. Muito bons, assim como as mulheres. Nós, mas geralmente não pensamos muito sobre o passado, não gostamos de pensar sobre o passado. Eu com certeza sei que não gosto, eu tenho isso, eu tenho tipo essas fotos do passado. De vez em quando eu olho para elas e fico tipo, não sei, vou guardar isso para outra hora. Tipo, por que eu iria querer pensar nisso? Tipo, hoje é hoje, e eu quero seguir em frente. Quando algo me acontece, preciso de um tempo para a química do meu corpo mudar e eu conseguir focar e seguir em frente. E como o Tom não é assim, quando algo acontece e no dia seguinte, se eu acordo e ainda estou triste, ele pergunta: o que foi? Eu me sinto tão julgada, Andrew. Parece que ele está desconsiderando o que eu sinto. Mas agora, entendendo o que você está dizendo sobre, olha, os homens olham para o futuro, entendo que não são todos, mas geralmente os homens fazem isso. Agora entendo que na próxima vez que o Tom acabar desconsiderando meus sentimentos por algo que senti ontem, não levo para o lado pessoal. Só penso. É assim que ele vê as coisas. E eu acho que nos últimos, sei lá, 10 anos ou mais, a conversa tem sido muito sobre, sabe, uma revisão de muitos dos estereótipos masculinos tradicionais. Cresci em um cenário totalmente diferente. Programas de TV contam essa história. Sim. Quando eu era criança, havia um programa chamado Tudo em Família, sobre uma mãe que ia trabalhar. Minha mãe começou a trabalhar, sabe, depois de ter sido dona de casa, e isso foi um acontecimento. Sabe? Agora as coisas realmente mudaram. Acho que o que você disse é importante e quero garantir que não vou ignorar. Porque eu acho que, se for o caso de que as mulheres têm uma espécie de janela de tempo mais ampla para os acontecimentos e um entendimento emocional de si mesmas. E quanto ao que ocorreu ontem, vamos supor, Que tipo, vamos inventar um cientista. Vamos dizer arbitrariamente que você acorda de manhã com o conhecimento e a noção do que aconteceu, emocionalmente e praticamente nos últimos 4 dias. E você está pensando sobre hoje e o dia seguinte. E vamos dizer que Tom está realmente direcionando essa mesma energia para hoje e amanhã. Entender isso, só essa mudança de perspectiva de poder dizer, vou expandir meu horizonte temporal um pouco para trás e para frente. Talvez você precise alternar ou diminuir, focar em um horizonte temporal menor. Não quero ser terapeuta, mas sugiro reduzir esse horizonte. Quero dizer, foi muito difícil para mim ver tanta emoção em alguém com quem eu estive junto por muito tempo. Felizmente, ainda somos muito amigos. Vou te dizer, aquilo foi tipo, sabe, fica um pouco emotivo, mas não vou me emocionar. pode se emocionar se quiser. Obrigada. Tento não chorar. Acolhemos isso. Pela quantidade de trabalho, fizemos terapia juntos e todo o esforço que colocamos nisso. Recentemente passamos por uma situação complicada, mas continuamos amigos e discutíamos uma questão prática. E ela disse algo, e aí eu ouvi o que ela falou, mas depois eu disse algo sobre como, e ficou claro. Tipo, eu tinha falhado nisso. E então nós ficamos tipo, vamos dar um tempo. Houve uma ligação de volta, conversamos por telefone e resolvemos tudo. Ambos achamos que a recuperação foi nota 10. Há momentos em que percebemos que nunca entenderemos totalmente a perspectiva do outro. A gente nunca vai entender totalmente a perspectiva do outro. E eu acho que... Mas essa era uma pessoa com quem eu fiquei por 7 anos. 7 anos é muito tempo. E cometi muitos erros. Eu mais do que ela, mas também acertei em algumas coisas. Eu não me prendo muito ao passado, mas acho que tive que aprender a fazer isso. Mas, no geral, acho que nunca gostei muito do passado. Era como um incômodo. Talvez essa seja uma das principais diferenças. Só precisamos ajustar um pouco a dimensionalidade do tempo. Ou ao menos entender o ponto de vista um do outro. Assim, ao se comunicar, não há julgamento ou vergonha. E eu acho que isso acontece bastante, tipo, se você não entende de onde a outra pessoa está vindo e não consegue entrar na mesma sintonia, ela só parece louca pra você. E eu estou me esforçando muito, Andrew, me esforçando de verdade pra parar de julgar os caras. E de novo, olha, existem algumas pessoas nefastas por aí, com certeza absoluta.
Quando usamos esses rótulos, como aconteceu com um casal que vi dias atrás, parte o coração. Ela chamou ele de burro na frente de todos. Isso partiu meu coração. Pensei, ou você está sendo desrespeitosa, mas não acho que era a intenção dela. É só o jeito como falam. Quando penso em como será em 5, 10 ou 20 anos estando em um relacionamento com essas palavras e comunicação, nem percebemos o que acontece. Vou te falar do ponto de vista masculino. Esse relacionamento terminou, mesmo se continuarem juntos para sempre. A Vida Secreta de Walter Mitty é um livro sobre um homem que passa o dia fantasiando em ser alguém importante enquanto sua esposa está presente. Não são fantasias sexuais, fazendo coisas interessantes enquanto a esposa fala com ele sobre isso e aquilo e faz compras de sei lá o quê, porque ele se desligou completamente por causa do deboche. Vejo que isso ocorre dos dois lados, pois as pessoas usam palavras como armas. E uma coisa que aconteceu nos últimos anos é que palavras como narcisista, sociopata, até psicopata, perderam a força porque todo mundo chama todo mundo disso. É, qualquer coisa. A maioria das pessoas não tem treinamento clínico para isso. E como consequência, sabe, o mesmo acontece com trauma, né? Acho que foi uma mudança importante no final dos anos 90 e início dos 2000 percebermos a noção de microtraumas. Mas eu acho que é importante distinguir entre estar machucado e estar lesionado, né? Fisicamente, isso é muito importante. Se você pratica atividades físicas, tem que pensar, isso dói mesmo. Mas você está lesionado? No momento em que você diz que está lesionado, você está em uma categoria diferente. Isso exige um reparo, talvez parar, trocar de esporte ou fazer algo diferente por um tempo. Eu acho que psicologicamente tudo está no olhar e no coração de quem sente, né? Tipo, as pessoas vão dizer, tipo, isso parece traumatizante ou isso machuca, e aí a linguagem ficou muito confusa. Você disse algo antes que eu achei tão importante, que é, eu acho, se a gente conseguir fazer a mudança de um pouco menos de julgamento e substituir isso por um pouco mais de esforço para entender, vamos avançar muito. Quero dizer, isso vale para homens e para mulheres. A questão é, quanto da nossa dor cabe a nós mesmos curar sozinhos? E eu não sou, sabe, a pessoa para responder essa pergunta. Acho que existem excelentes terapeutas por aí, tenho visto algumas contas novas no Instagram e pessoas que estão realmente refletindo sobre isso. Quanta responsabilidade temos conosco para lidar com nossas questões? E é por isso que eu me tornei fã, comecei a pesquisar, sabe, quais são os métodos já testados e comprovados para liberar com segurança a raiva, a mágoa, a vergonha. Para homens de formas que não prejudiquem a si mesmos ou outros, essa pergunta parece simples, certo? Mas quais métodos existem? Quais categorias? Deve-se gritar? Praticar boxe? Bem, boxe. Levar um soco na cabeça, você pode ter uma concussão, provavelmente não é uma boa ideia. Gritar, você pode estourar suas cordas vocais. Ok, talvez. Quem era a empreendedora que gritava na floresta? Sim, eu cresci, sabe? Eu cresci na região dele. E então a gente via ele. Ele literalmente andava descalço pelo centro de Palo Alto, naquela região. E eu nunca vi ele gritando nem nada. Ele era conhecido por ter um temperamento forte, sabe? Acho que, dependendo de como a raiva era tratada em casa, cresci num lar onde um dos meus pais lidava com as emoções de forma muito diferente do outro. Sabe? Atualmente se entende mais sobre isso. Mas eu acho que ter maneiras seguras de se livrar disso, não como uma forma de amplificar nossa dor, mas como uma forma de dissipar nossa dor, certo? Para nós, como indivíduos, isso é fundamental. E mesmo que ainda precise haver discussões e noções de responsabilidade, claro, mas tudo isso pode ser feito de uma forma muito mais eficaz, eu acho, se estivermos lidando com a parte que nos cabe. Sabe, essa coisa de minha parte da rua, sua parte, penso muito sobre isso. Acho que a dinâmica masculino-feminino e as responsabilidades de cada um são a questão principal. Tipo, a questão principal. Andrew Huberman, cara, isso foi incrível. Sério, muito obrigada por ter vindo. Como eu disse, a gente se conhece há muito tempo. Primeira vez no Women of Impact. Eu realmente espero que, ao final disso, as pessoas saiam sentindo mais compaixão umas pelas outras. Acho que é importante termos mais compreensão umas com as outras. E eu estou realmente curiosa para saber como você extravasa sua raiva e vergonha. Então, por favor, conta pra gente. Se as pessoas quiserem acompanhar essa jornada, na verdade, onde elas podem te seguir? Sim, me encontram como Huberman Lab em todas as plataformas. Temos um site com links para os podcasts e no Instagram, X e YouTube. É tudo Huberman Lab. Provavelmente vou começar a falar mais sobre essas coisas nos próximos meses e anos. Quero dizer que sou muito grato por essa conversa. No final, não falamos sobre o que eu achei que iríamos falar. Acabou sendo muito mais interessante para mim, e eu não esperava nada disso. E acho que o que foi tão divertido para mim é que eu aprendi
Muito do que alcançamos aqui veio do que aprendemos com você e com Tom. Vocês são um belo exemplo de assumir as próprias vidas, dar o melhor de si e depois compartilhar isso com as pessoas. Eu estaria sendo negligente se não dissesse que não me considero autoridade nesses assuntos. Eu tenho falhas como todo mundo. Estou tentando entender as coisas como todo mundo. Mas realmente admiro o fato de vocês estarem tão interessados em trazer diferentes pontos de vista e opiniões. O seu desejo e intenção de promover, vamos chamar as coisas pelo nome, uma cura entre homens e mulheres é inegável. E é realmente algo maravilhoso, maravilhoso de se ver, quanto mais fazer parte disso. Então, obrigado, obrigado. Gente, como eu disse, conheço esse homem há muito tempo. Eu estava morrendo de vontade de tê-lo neste programa há muito tempo. E agora é o momento certo para falar sobre a diferença entre homens e mulheres, para que possamos, como ele disse, eu não esperava pela palavra curar, mas essa é uma palavra linda neste momento, para que possamos começar a curar uns aos outros. Você pode escolher os canais do YouTube que só mostram ódio e agressividade, e isso é absolutamente sua prerrogativa. Mas o motivo pelo qual você vem ao canal Women of Empowerment é para que você realmente possa construir sua autoconfiança. Você pode construir sua autoconfiança em qualquer área. Hoje desejo que você fortaleça sua autoconfiança nos relacionamentos, sendo mais compassiva, amorosa e respeitosa com seu parceiro, criando um ambiente seguro para ele. Muito obrigada por assistirem. Se ainda não é inscrita, clique em inscrever-se. Até a próxima. Seja a heroína da sua vida. Paz. Isso foi muito divertido. Para entender como os homens pensam, assista a este episódio com o Dr. Amon, um dos maiores de todos os tempos. Agora você já analisou mais de 250 mil cérebros e concluiu que sim, os cérebros de homens e mulheres são diferentes e isso pode realmente aparecer de maneiras sutis.